Algumas instituições do mercado financeiro nascem em grandes torres corporativas, outras começam em casas. Num ambiente assim que funciona a Turim, uma das principais referências em gestão de patrimônio independente no Brasil. Fundada por Gustavo Marini, a Turim foi pioneira ao introduzir no país um modelo de multifamily office, com foco em visão de longo prazo, disciplina na alocação de capital e uma forte cultura institucional. A Turim também foi investidor âncora do VRB e Leonardo Martins, co-CEO da casa, integra o comitê responsável pela gestão da família de fundos, ao lado de BW, XP Advisory, Terra Capital e UBS Consenso. Hoje conversamos com Gustavo Marini e Leonardo Martins sobre investimento, empreendedorismo e a construção de legado familiar. Meu nome é Thiago, fundador do VRB, e esse é o podcast Retorno com Impacto. Retorno com Impacto, apresentado pelo VRB, onde seus investimentos transformam vidas. Gustavo, Léo, em primeiro lugar, queria agradecer por vocês toparem falar conosco para o VRB. Para a gente é um privilégio, a gente nasceu aqui dentro da Turim, então esse momento é um momento muito especial para a gente. E queria ouvir vocês contando um pouco da história, da trajetória de vocês e como é que ela se mistura com a criação da Turim. Primeiro, é uma honra ter você aqui com a gente, o VRB. A gente admira demais. E a gente também não gosta de estar aparecendo muito. A Turim é no profile, não é nem low profile. Então a gente está aqui por causa de vocês mesmo. E pô, o Rubem é um ídolo, você também, cara. E só lembrando como nasceu, né, cara? Lembrando, você veio aqui com você e o Rubem, né? E o Rubem tinha passado 2 anos, 3 anos no Haiti, cara. 2 terremotos, um furacão. E o Soros tinha dado recursos também. Aí falou assim, mas vamos fazer um fundo para a Turim tocar, tem dinheiro do Soros, tem dinheiro de 2 famílias. Aí a gente, pô, que legal, que honra, né? Que legal a gente poder tá tocando isso. E aí eu fui meio que dormir com isso, né? Falei, cara, isso é muito maior do que a gente tocar. Esse é um projeto que tem que ser nacional, pô. O que eles fizeram no Haiti, dinheiro do Soros. Poxa, vamos trazer todo o mercado financeiro para esse negócio. Por que não? Não só a Turim, mas todos os gestores de patrimônio tocarem isso, e com isso você acessa todos os fundos, e com isso fica um negócio muito maior, né? E a gente faz algumas ligações e resolve isso. Então foi mais ou menos assim que eu me lembro que aconteceu. Quer dizer, a gente ajudou a botar de pé e tudo, mas eu acho que esse ser nacional é um negócio porque vocês eram muito maior do que esse negócio de Haiti, do Rubem e tudo. Pô, muito legal, muito legal. E outra coisa importante também, né? O sucesso do projeto é de quem toca, né? Então, pô, você parabéns aí, Thiago, porque tem que ter um tocador muito bom, né? Então a ideia, vocês trouxeram tinham todo o fundamento do negócio, né? Mas a ideia não funciona se não tiver um tocador, né? Bom tocador. Eu acho que a sua história, a história pessoal do Rubem, são impressionantes. Elas realmente incentivam a gente, elas dão orgulho da gente poder estar participando desde o início desse projeto. E eu lembro muito do início, a gente discutindo sentado aqui nessa sala, e aí nessa ideia de nacionalização, até o nome, né? Porque era Viva Rio, e aí, pô, Viva Rio, mas como é que a gente vai nacionalizar o Viva Rio? Pô, VRB, que é Viva Rio Brasil. Então, poder participar desde o início de um projeto que eu acho que é transformador, assim, foi o primeiro e único projeto no Brasil hoje que você consegue achar uma fonte recorrente de recursos para efetivamente chegar na ponta, gerar o impacto na ponta, né? Então, um baita orgulho, uma baita honra estar participando junto com vocês desde o início desse projeto. 10 anos já, Thiago? 10 anos. Caramba. E a gente acabou de receber o título de utilidade pública. Legal. Aqui no Rio de Janeiro. Né? Parabéns. Então, o VRB virou uma instituição de utilidade pública, e se não fosse vocês, a gente jamais teria conseguido. Nada, só fosse vocês. Você é mérito de vocês. Pô. Não, e o Léo trabalhando há 10 anos non-stop no comitê, e super engajado, você super engajado, enfim. Legal. É uma honra e um prazer. Prazer é todo nosso. E o fundo está a que tamanho? A gente está chegando perto de 1 bilhão.
Que espetáculo, cara. De todas as Que estratégias, espetáculo. enfim. 1 bilhão. Nacional e todos os hedge funds, todo mundo participando. Então, muito legal. Muito obrigado de novo. Dá. E aí, entrando na história da Turim, na sua história, Gustavo, e depois o Léo, né, o Léo começou como estagiário, hoje é co-CEO, né, você trabalhou no Banco Garantia, depois foi para Boston, voltou para o Brasil, criou a Turim. Tem como você contar um pouco da história, Gustavo? A história da Turim, ela, quer dizer, é bom contar um pouquinho da minha história, porque aí a gente vai junta com a Turim, né? Quer dizer, eu sou engenheiro e depois fui para a COPEAD, né? Que é o pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? COPEAD era engenharia de produção. A COP, né, virou COPEAD, que é administração e tudo. Então a gente foi lá, fiquei 2 anos lá, e no final o Cláudio Haddad, que era sócio do Garantia, foi lá e recrutou muita gente, né, e eu estava no meio deles. Tive a sorte de, em 1985, poder ir trabalhar logo depois de me formar na escola, no Garantia, no Banco Garantia, que era um dos primeiros bancos de investimentos e com um sucesso espetacular, né? Então eu participei lá 10 anos desse crescimento e foi uma oportunidade enorme. Eu aprendi muito, muito. E lá era tudo aberto, então Jorge Paulo, Marcel, Cláudio Haddad e mais um time lá de só gente muito boa, né, cara? E aí eu era garoto, a competição enorme, me divertia. Então foi muito bom e fiquei lá. Sabia que, logo vi lá, Investment Banker, eu não vou ficar isso aqui o resto da vida, porque quero fazer, mas aqui é o melhor lugar para eu aprender. Né? E aprendi muita coisa, aprendi partnership, tive meritocracia, tive milhões de oportunidades de ver como eles interagiam com as pessoas, como é que vende ação, como é que bota a pessoa no lugar certo. Jorge Paulo, super estratégico, espetacular. Marcel, cara, aquele olhar cirúrgico de como colocar as pessoas certas no lugar certo. Então foi o Cláudio Haddad tocando a parte de IB do banco, então foi espetacular. Então ali eu aprendi muito, né? Fez 10 anos, eu falei, deixa eu fazer minha vida. Falei com o Jorge Paulo, estou saindo, fiz 10 anos e tudo. Aí ele falou, Gustavo, dá uma lida num livro chamado The Paradox of Success, do Jim O'Neill, né? Que é um livro legal pra caramba, que é um livro da Sigmoid Curve, né? É um livro, é um S-shaped curve, né? Quer dizer, na realidade, fala que a nossa vida é feita de curvas, né? E que você tem que trocar de curva no rising point. Você não precisa tocar quando estiver caindo, você tem que tocar no rising point, aí você passa para outra curva, você vai ter um momentinho ali de caos, um momentinho ali de aprendizado, né? Porque é a mudança de curva, mas você trocou de curva. Então você vai, esse é o mundo hoje, né? O mundo sempre foi o mundo, mas hoje cada vez mais no mundo profissional, que você vai fazendo, as coisas mudam tão rápido que você vai mudando de curva tão rápido também, entendeu? E na vida pessoal também, e tudo, né? Então, foi muito legal. E é um livro que falava muito dos hubris, falava muito de não ter vaidade, de não ter orgulho, de segurar isso, né? Então, foi espetacular. Saí dali, fui para os Estados Unidos, então esse foi um ponto importante da formação da Turim, que foi o fundamento todo, a empresa foi toda fundada pensando na meritocracia, pensando no partnership, tudo que eu aprendi lá. Tá? Aí depois você fui para o MIT, na época lá da internet, 97, 96, 97, né? Então foi uma oportunidade enorme e eu tinha que defender uma tese para ter o título lá de Master of Science, né? Então queria defender uma tese, não ia ter um título que não seria o Master of Science, né? E aí eu procurei um negócio legal e achei o Charles Schwab, que seria um negócio mais, era virtual, também tinha físico, mas era virtual, e era independente, imparcial e tudo, né? Falei, poxa, que legal, minha tese foi essa. Tá? Aí quando eu voltei para o Brasil, voltei para o Bozano Simonsen, que na época que era tocado pelo Paulo Ferraz, que é outro craque, né? Meu amigo, que eu aprendo até hoje, né? Que estava liderando o banco, e ele tinha um projeto de um broker-dealer virtual, que era o InvestShop, que acabou sendo o primeiro broker-dealer virtual do Brasil e o maior na época, né? E foi vendido para o Unibanco depois. E o Bozano assumiu um protagonismo muito, muito importante, porque tinha muita gente boa. E o Garantia tinha sido vendido para o Credit e o Credit Suisse, e o Pactual estava na passagem lá do Luiz César Fernandes para o André Esteves e para o Gilberto Sayão.
Então, o Bozano tinha esse protagonismo com gente muito boa e foi vendido para o Santander, tá? E o Santander não estava interessado no banco de investimento, tá? Então, como é que... Estou falando tudo isso para voltar para a Turim, tá? Então, o que acontece? A Turim, ela teve uma ideia, né, que foi ali legal, que eu tive no MIT, teve gente muito boa para tocar, eu trouxe uma pessoa da mesa, trouxe 2 pessoas que eram novos talentos, uma pessoa administrativa, o Léo é estagiário, e aí eu tinha também a confiança das famílias, que eu estava 15 anos trabalhando lá, então, trabalhando no mercado financeiro, e todo o desenho do que eu aprendi no Garantia, né? Quer dizer, o partnership, de você ter tudo aberto, de você interagir com as pessoas, meritocracia. Então, a Turim, ela nasceu com esses quatro fatores aí, então ela nasceu, foi bem legal, entendeu? A gente não sabia que tamanho que a gente ia ficar, mas a gente sabia que tinham pilares fortes, né, cara? Então, fizemos essa casa aqui e tudo, então, uma casa que dá fundos para o Jardim Botânico, então a gente foi um lugar agradável com um negócio legal. E a casa foi proposital, assim, a ideia já era construir a Turim no início criando uma cultura diferente do padrão do mercado financeiro. Exatamente. Já tinha lá 10 anos de garantia, 5 anos de Bozano e tudo, então eu falei, vamos fazer um negócio, aproveitar tudo de bom desses lugares todos, mas fazer um negócio também com a nossa cara também, a gente fala aqui que é meritocracia suavizada, né? Ou seja, a gente tem a gente trabalha pra caramba, a gente trabalha muito, e a gente trabalha muito porque a gente faz o que gosta, né? Mas a gente também tem uma vida, né? O lugar é legal e tudo, então é diferente. É diferente. A cultura, as pessoas gostam muito. Eu brinco que a Turim tem mel, né? As pessoas gostam muito de vir trabalhar aqui, trabalham muito, mas tem essa vibe, né? E você entra logo no início, né, Léo? Eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa, né? Quando o Gustavo estava montando, eu estava terminando a faculdade, eu fiz economia no IBMEC. Eu nunca tinha estagiado em lugar nenhum, eu tomei como opção focar na faculdade até efetivamente o final, próximo do final, quando fosse procurar estágio. Obviamente, eu não imaginava entrar no lugar e ficar o resto da vida, né? Isso é cada vez mais raro. Acho que na geração de hoje é muito pouco provável que você encontre alguém que queira ficar tanto tempo no lugar. E eu tive uma grande sorte da Turim estar nascendo nessa época, e mais do que isso, a indústria está nascendo. Então, se você vai de volta em 2001, o trabalho, né, que a gente tinha era muito mais... Você tinha que explicar para o possível cliente o que era um family office para convencê-lo de vir para cá. Hoje em dia, pelo menos, você não precisa mais explicar o que é um family office, né? Então, o cliente sabe claramente o que é um family office, e só que naquela época era muito, muito mais complexo esse trabalho. E aí, para um jovem, eu tinha 21 anos, na época, apareceu esse negócio, family office. Aí, obviamente, eu fui pesquisar o que é family office. Eu vi a indústria no exterior, era uma coisa já bastante difundida. E, cara, isso aqui pode ser uma coisa muito legal no longo prazo. E o Gustavo, o papel da liderança é muito tentar encantar as novas gerações para falar assim, cara, olha o que eu estou enxergando lá na frente, acredita que essa visão faz algum sentido e que a gente vai chegar lá. E o Gustavo sempre teve essa capacidade de mostrar o caminho e de falar, cara, isso aqui é o que eu estou mirando, vamos chegar lá junto. Então, aí eu fiz essa carreira. Eu sempre quis trabalhar com investimentos, desde moleque, né? Para ser sincero, quando era moleque, eu até pensei em ser médico, mas em algum momento eu falei, não, vamos focar no... Que medo ele como médico. Vamos focar em investimentos, que eu acho que eu sou melhor de conta do que de serei na medicina. E aí foquei, fiz economia, e eu sempre quis investimentos. E aí eu fiz a carreira tradicional de estagiário, analista júnior, pleno, sênior. Aí eu entro na primeira leva de sócios, né, no programa de meritocracia criado pela Turim. Isso foi 2007 para 2008. Né? E o Gustavo, na época, ele coloca tanto eu quanto um outro sócio como heads da mesa. Então, eu tocava a mesa Brasil, esse meu outro sócio tocava a mesa internacional, e a gente vai, assim, dividindo os trabalhos.
até que mais ou menos final de 2011, Gustavo chama a gente, fala, cara, tô pensando em reestruturar novamente e fazer o Léo CIO e esse sócio estrategista, que eu tinha muito mais perfil de gestor e ele tinha muito mais perfil de estrategista. E aí é quando eu assumo o internacional também, isso era 11 para 12, mais ou menos, e eu vou como CIO, e eu era um CIO que eu tinha uma característica um pouco diferente, que eu gostava de falar com o cliente. Então, nem todo CIO gosta de falar com o cliente. Eu tinha um baita prazer de falar com o cliente. Eu fui aprendendo, né? Eu tive grandes professores, vamos dizer, da área comercial aqui dentro, Gustavo, Bernardo, me ensinaram muito como lidar com o cliente, tanto na manutenção quanto na prospecção de novos clientes. E eu fui pegando cada vez mais esse trabalho, vamos dizer, de CIO que efetivamente está muito envolvido com o cliente. E eu via isso como sendo muito rico para mim, porque os nossos clientes eram muito bem sucedidos em diversos setores, então eu conseguia ter inputs dele dos mais variados setores que ajudavam muito a gente na tomada de decisão e na construção dos cenários. Então isso era muito, muito bom para a gente. E aí quando o Gustavo começa a preparar essa transição da ida dele para o conselho, efetivamente ele finaliza essa transição em 2022, e aí o fato da Turim ter esse mel que ele faz com que não sou só eu que estou aqui há 25 anos. Se você pega de coordenador para cima, a idade média passa de 10 anos já de empresa. E aí eu tinha o Fernando Verboni, que é o atual CIO, ele era meu Head PM durante muitos anos, então para mim era muito fácil. Acho que deu uma tranquilidade para o Gustavo poder me fazer CEO, porque ele sabia que o cargo de CIO estava muito bem, era muito claro que o Fernando conseguiria suprir, né, e até melhorar o trabalho que eu vinha fazendo. Então foi uma carreira que eu tive a sorte de estar nascendo a indústria, nascendo a empresa e nascendo a minha vida profissional. Então a minha vida profissional, ela se confunde com a vida da Turim, com a vida da própria indústria do Wealth Management via Family Office no Brasil. E a gente gosta de formar as pessoas aqui, né? Então, o Léo, o primeiro emprego dele é aqui. A Carol, que é co-CEO, o primeiro emprego dela aqui. O Fernando, que é o CIO, praticamente o primeiro emprego, que trabalhou no Sul América um ano só, praticamente o primeiro emprego aqui. Então, nosso negócio é formar, porque é cultura, né? Cultura é muito importante, né? E aí tem muitas pessoas sendo formadas também. A gente contrata pessoas de fora também para fazer um mix, é importante, né? Mas a cultura da empresa é muito importante. A cultura é tudo. E falam muito que a cultura da empresa é muito feita pelas primeiras pessoas que habitam a empresa. E a gente deu a sorte do fundador e de todo mundo que estava no início, tá aqui até hoje. Então é muito natural para a gente transmitir essa cultura, que para a gente é inegociável. A pessoa, não interessa se ela é muito produtiva, se ela não tiver a nossa cultura, ela não sobrevive aqui. Então o fundador e todo mundo que estava no início tem até hoje essa missão de ir passando a cultura para todo mundo que entra aqui. Então é muito claro, todo mundo que entra na Turim sabe como é o estilo Turim, pode não saber no D0, mas muito rápido ela percebe o que é o estilo Turim e fica apaixonada. Então a gente consegue atrair, reter e formar talentos cada vez melhores aqui, o que no end of the game, quanto mais capacitado e quanto mais feliz o time está trabalhando aqui, maior é a produção para os clientes, que bottom line é isso que interessa, você tem que prestar um bom serviço para o cliente, né? Um family office é um prestador de serviço. Então, a gente não tem nada para vender, a gente não tem produto, a gente não faz M&A, a gente não faz crédito, nada, a gente não estrutura dívida, eu só presto serviço de gestão de patrimônio para os clientes. Então, quanto mais satisfeitos os clientes estão, mais felizes eles estão conosco, mais tempo eles ficam aqui, mais eles indicam outros clientes para a gente. Então, ter o time motivado e capacitado é fundamental para a prestação de serviço. E a cultura é tudo, né, cara? Então, a gente é muito diligente, a gente é muito chato para contratar as pessoas, tem uma rotatividade grande, não grande, mas normal embaixo, tá? Mas quem fica é que está realmente fitted com a cultura, entendeu? Respira essa cultura. E se por acaso não se adequar à cultura, é expelido naturalmente. Isso não quer dizer que a pessoa que sai é ruim, tá? Uhum. Isso quer dizer o seguinte, olha, ela vai estar melhor em outro lugar porque aqui a cultura é essa, e ela não assimilou a cultura. Quando o caso é cultura, entendeu? Uhum. Então,
um negócio interessante de cultura, semana passada estava o Dean do MIT aqui, o Richard Locke, e ele estava em São Paulo, né? Eu estive com ele lá, e ele, antes de ser Dean do MIT, da Sloan School do MIT, ele era Dean da Apple University. Eu falei, pô, Richard, o que é Apple University? Ele falou, Apple University é o seguinte, cara, o Steve Jobs fez essa universidade para divulgar a cultura, para fortalecer a cultura da Apple. Ele trouxe alguns professores, todos professores de várias faculdades, mas o fundamento da Apple University, que todos os funcionários podem participar, mas não são obrigados a participar, mas estão participando, é a cultura do coisa. Então, é coisa legal, né, cara? Outra coisa interessante, você falou que a gente é muito duro para contratar. A gente estava contratando com uma vaga aberta agora para uma pessoa super sênior e contratamos, né? E aí ela, depois que entrou, ela virou assim e falou, cara, eu tenho 20 anos de mercado, eu já fiz algumas mudanças de carreira, eu fui entrevistada por 18 pessoas da Turim em vários níveis de senioridade. É incrível o trabalho que vocês têm, porque era uma vaga sênior, uma vaga sensível. É incrível a preocupação que vocês têm com essa entrada dessa pessoa sênior. A gente fala, cara, não pode entrar errado, entendeu? Então tem que entrar muito certo, a gente realmente investe tempo. E o turnover é baixo, a gente vai com baixa rotatividade de clientes, baixa rotatividade de gente, até nossos portfólios, eles são tipo endowment, coisa. A gente vai, claro que muda, vai ajustando e tudo, mas a gente quer baixo turnover, baixa rotatividade. E como é que vocês definiriam a cultura da Turim? Vocês mencionaram que a Turim tem mel. Vocês conseguiriam definir? E outro ponto, né? Vocês saem de poucos funcionários para 150 funcionários, né? Qual a dificuldade de reter essa cultura no longo prazo e quais são as alavancas que vocês acionam para manter a cultura viva? Óbvio que é mais difícil, né? No início lá tinha meia dúzia de pessoas, hoje são 155 pessoas. Então, o tipo de problema muda. Então, boa parte do tempo hoje eu gasto pensando em estratégia e como resolver people problems. Então, você claramente é uma empresa muito mais complexa de administrar do que era no início. Mas a questão da cultura, ela se resolveu muito antes. Eu não preciso resolver agora que eu tenho 155 pessoas, pensar na cultura. A gente, a cada passo que a gente ia dando, a pessoa que ia ganhando senioridade, ela já estava com a cultura muito enraizada nela. Então, naturalmente, toda a escala da empresa, toda a hierarquia da empresa já está imbuída de que a cultura é importante e que elas precisam passar para baixo. Então, é uma coisa muito natural. Todo mundo sabe, todo mundo se olha, todo mundo trabalha junto há muito tempo e sabe o que eu quero, por que eu quero, não eu, Léo. O que a empresa quer, o que a gente quer, como que a gente quer e como chegar. Então, a gente tem que ir só ajustando, aparando algumas arestas, mas o direcionamento é muito claro, né, que vem desde o Gustavo lá em 2001 até todo mundo hoje, naturalmente, já vai passando isso. Uma dúvida em relação à partnership, né? Gustavo, você menciona que você pôde ter a oportunidade de aprender as engrenagens de uma partnership na época do Garantia, né? Como é que vocês construíram uma partnership muito sólida na Turim? Como é que ela funciona? Partnership é o desenho mais eficiente de uma empresa. É impressionante. O poder do partnership é impressionante. O poder das pessoas se sentirem donas é uma coisa muito forte. É muito forte. E aqui realmente elas são donas, né? Quem é sócio aqui, são 21 sócios hoje, são donos mesmo, né? Quer dizer, a gente divide tudo, a gente tem vários níveis de governança e tudo, então a gente vai vendendo, os mais velhos vão vendendo as ações, né? Então, hoje eu tenho em torno de 1/3 da empresa, tá? E tinha, né, eu fundei, né? Então, e a ideia, eu tenho 66 anos, tá? Então, a ideia quando eu tiver 76, se eu estiver vivo, vou ter 15, tá? Quando eu tiver 86, se eu estiver vivo, vou ter 7,5. Se eu tiver 96, vou ter 3,5. Ou seja, quando você divide um número por 2, você nunca chega a zero. Esse é o ponto, entendeu? Então, se eu viver muito, eu nunca vou chegar a zero. Mas eu vou estar num tamanho adequado à minha idade e tudo, e vou ter vendido ações para gente melhor do que eu. Quer dizer, você tem que saber o seguinte, que eu aprendi lá.
quem está comprando a ação tem que ser melhor do que você. Isso sustenta a empresa. Quem está comprando a ação do Léo tem que ser melhor do que ele. Então, isso sustenta o crescimento. E o partnership, as pessoas estão querendo o crescimento. Mas o crescimento não pode ser o crescimento por si só. Porque aqui, a família não entra aqui porque a Turim está crescendo. Na realidade, o crescimento ele tem que ser feito, consequência do bom serviço que a gente faz. Porque o nosso maior propaganda, você vê que a gente não aparece em nada. Estão aparecendo aqui para vocês e tudo, porque o carinho é enorme, né? Mas a maior propaganda que a gente tem são os clientes, são as famílias, né? E uma progressão geométrica, porque antes era uma família falando bem, né? Depois falou para uma, virou duas. Aí são duas falando bem, viraram 4. São 4 falando bem, viraram 8. Então, a progressão geométrica. E progressão geométrica é aquilo, né? Uma linha reta no eixo de baixo, depois explode, né? Para cima, né? Então, a gente está nesse momento de grande evidência no sentido de que tem muita gente falando bem, espero, da gente, entendeu? Então, o crescimento é a qualidade, né? Quer dizer, vem da qualidade. E o partnership precisa desse crescimento. Né? As pessoas precisam ter o espaço, né? Senão elas naturalmente vão saindo, né? Porque elas são tão boas que elas querem ser sócias. Então, essa é mais ou menos a ideia que eu tive, que eu copiei lá, e não é exatamente aqui como compra ações, não é exatamente como era lá, cada um tem seu jeito, né? Mas muito poderoso. Essa parte do crescimento e da meritocracia, a gente nunca quis crescer por crescer. Né? E é muito fácil ver quem está querendo crescer por crescer. A gente sempre quis crescer exatamente porque crescendo eu abro espaço para poder contratar gente melhor. E não é só o sócio de baixo que tem que ser melhor. O analista 3 tem que estar pensando que o analista 2 tem que ser muito bom. Então o coordenador tem que estar pensando assim, cara, eu quero contratar um analista melhor porque isso vai fazer minha área ser mais produtiva, vai melhorar o resultado da empresa como um todo. Então todo mundo pensa aqui que o crescimento é necessário porque ele me permite cada vez melhorar a qualidade mais. Só que sem qualidade eu não cresço. Então é um looping eterno aqui dentro, que a gente até atualizou. A gente sempre teve o slogan aqui interno de crescer com qualidade. E atualmente a gente atualizou que é crescer com excelência. A qualidade, cara, tem que ser muito boa. Mas não basta só ser uma qualidade boa, tem que ser excelente em tudo. Então a gente fez, semana passada, a gente semestralmente faz um bate-papo com toda a empresa, onde eu e Carol, né, os atuais co-CEOs, a gente conversa com todo mundo, dando dinâmica de estratégia, o que a gente está pensando, falando um pouco do como é que foi o ano passado, enfim. E a gente falou, olha, a gente sempre falou crescer com qualidade, mas não, a gente tem que crescer com excelência, porque o serviço de excelência faz com que o cliente queira continuar aqui. A gente não é um curto prazista em nada, então a gente quer o cliente aqui por 3 gerações, todas as gerações futuras aqui dentro, e vai fazer com que esse cliente, como o Gustavo falou, indique outro cliente para a gente, e aí com isso eu consigo ter um time cada vez melhor, que fica esse eterno looping muito, muito positivo para os clientes, de que o serviço vai ser cada vez mais bem feito. Que é o Whispering Company, Whispering Company. E você conseguiu fazer a gente aparecer aqui para gravar um vídeo para você. Não, uma honra, a gente está super honrado. Já que você está aqui, a gente está falando bem da Turim, fazendo propaganda, pô. E, Léo, muito se fala na influência dos grandes endowments no modelo de David Swensen de gestão de portfólio, né? Ele inspirou vocês? E como é que você definiria a filosofia de investimento da Turim? Boa pergunta. O processo de investimento da Turim, a gente sempre partiu do princípio que o cliente, quando gera uma quantidade de liquidez para ser cliente do Family Office, normalmente, em algum momento da vida, ele teve uma concentração de risco, normalmente em alguma empresa, que ele concentrou tanto seu capital quanto seu tempo, seus esforços, e essa empresa foi muito bem sucedida e ele gerou os recursos que a gente vai administrar. Seja porque ele mantém sua empresa ainda e ele gerou dividendos, ou seja porque ele vendeu a empresa e ele gerou do evento de liquidez. Então, na Turim, a gente parte do princípio que a diversificação a diversificação é fundamental. E diversificação tem vários tipos de diversificação. Tem diversificação geográfica, diversificação de risco, diversificação de gestores, diversificação de variáveis, enfim. A gente parte do princípio que a gente tem que diversificar, né, de maneira inteligente o patrimônio do cliente.
né? Não é spray... Como é que Não é spray and pray. Spray and pray. É aim and fire. Eu gostei dessa. E aí a gente montou uma interpretação de risco muito interessante. Então, junto com o MIT, onde o Gustavo, então a gente sempre em algum momento acaba voltando em algo do nosso passado. Então a gente fez um processo de identificação de risco dos clientes junto com o MIT, que efetivamente a gente tenta interpretar como que uma família ultra high net worth, uma família com muitos recursos líquidos, deveria ter o seu risco metrificado e acompanhado ao longo do tempo. Então esse processo, que é super completo, super longo, super extenso, envolve várias áreas da Turin, dá o direcionamento de risco que a gente pode correr. Só fazendo um parênteses, porque o que acontece? Se você tem um fundo, você tem um mandado do fundo, você escolhe um sistema de risco e faz. Agora, quando você tem 100 famílias e tem que chegar na mesa 100 portfólios diferentes e cada família com um tipo de perfil, como é que você faz isso, né? Então, a gente voltou lá à academia, né? Eu falei o seguinte, olha, tem um problema que é transformar o qualitativo em quantitativo. Então, eles mandaram 4 ou 5 garotos do MBA para vir aqui, com um professor que ficava indo e voltando, e a gente montou um negócio muito legal, chama-se MAPS, chama-se Mapeamento Estratégico do Perfil do Investidor. É único da Turin e acho que isso faz uma diferença enorme. Né? Chega na mesa quantificado. Né? E aí você consegue ter efetivamente, você sai daquela simplificação que as pessoas falam, perfil conservador, moderado e agressivo. Você sai muito disso, você tem uma coisa efetivamente tailor-made para você. Porque eu e você, a gente pode ter a mesma predisposição a risco por motivos completamente diferentes. Seja por idade, seja por um gosta de liquidez e o outro não gosta. Um tem previsão de gasto no curto prazo, o outro não. Então a gente coloca tudo isso de uma maneira que efetivamente consigo entender aonde o teu sapato aperta, onde que você não aguenta passar. E aí com isso a mesa tem liberdade para trabalhar e diversificando entre todas as variáveis que a gente já falou. Então a gente passa muito por isso. A gente tem... e outra coisa muito legal, quando a gente está com um cliente, bottom line, o cliente quer saber quanto que rendeu o dinheiro dele, tá? Se bateu o benchmark e tal. Mas tem inúmeras variáveis para cima, que será que quando eu olho intraclasses, a gente está sendo eficiente em cada uma das alocações? Então a gente se olha na nossa carteira de juro real no Brasil, eu estou sendo eficiente nas diversas estruturas que a gente está fazendo em relação ao IMAB, só para simplificar o raciocínio. Então eu olho, a gente cobra dos analistas que cada uma das suas micro-áreas esteja superando o seu benchmark. Então não basta o portfólio como um todo. Então a carteira de bolsa tem que estar superando o Ibovespa. A carteira de bolsa nos Estados Unidos está superando o S&P. Então a gente vai olhando setor por setor e vendo se a gente está sendo eficiente na alocação de capital. E aí a outra coisa que talvez seja talvez a mais importante dentre elas, a gente tem que ser muito humilde que tem coisa que a gente pode fazer ou deve fazer internamente e tem coisa que a gente não deve, é melhor alocar com terceiros. Então, para a gente é completamente agnóstico entre alocar capital num gestor, né, num gestor terceirizado, ou montar uma carteira aqui dentro da empresa. Pode ser uma carteira de NTNB, pode ser uma cesta de ETFs lá fora, pode ser um basket de ações. A gente faz um mix entre alocação em gestores e alocação própria da maneira que fique o mais eficiente e o mais barato para o cliente. Como a Turin não se remunera por nenhuma fonte de receita que não seja pré-acordada para o cliente, a gente fica sempre tentando maximizar o resultado para cada risco que o cliente acordado e minimizar custo. Então, se tem coisa que eu consigo fazer internamente, zerando eventualmente esse custo para o cliente ou minimizando a gente tem mais máximo, do que 50% hoje fora de fundo. A grosso modo, no exterior é mais de 50%, no Brasil deve ser 50%, no exterior deve ser 60% e no Brasil em torno de 50%, sem pagar gestores para fazer. E quando a gente aloca no gestor, obviamente a gente briga pelo maior rebate possível para devolver esses recursos para o cliente e com isso maximizar o resultado da carteira. Então passa um pouco por isso, estratégia de longo prazo, preocupação com curto prazo. Eu sempre falo que você tem que mirar o longo prazo, mas tem que sobreviver a vários curtos prazos. Então a Turin gosta muito de ter uma alocação estratégica de longo prazo e tentar buscar hedges de curto prazo, que eu acho que é uma coisa até meio atípica para a indústria de family office. A gente tem uma alocação de longo prazo e no curto prazo a gente fica tentando, existe algum hedge barato
para o cenário A, para o cenário B? Se tem, a gente compra eventualmente Ganha-se muito dinheiro com hedge. E mais do que isso, ele permite que na crise você perca menos. Então, se você evita as grandes confusões, você tem espaço para aumentar risco depois. Então, isso foi ao longo do tempo. Na crise de 2008, Covid, as grandes crises que aconteceram, a gente tinha algum hedge, que normalmente a gente não tem hedge sempre. Se você tem hedge sempre, você provavelmente vai perder dinheiro no hedge. Mas se você tem hedge em momentos que o hedge está barato, você efetivamente consegue se proteger. Isso faz com que ele seja um grande buffer de rentabilidade nos momentos ruins, e aí com isso a gente consiga efetivamente aproveitar os momentos bons. Nossos melhores anos foram 2009 e 2022, né? 21. 21. O pós-20. Depois pós. Por isso, a gente vai diminuindo o risco e depois consegue pegar tudo. E o hedge ajuda muito. E aí a gente não teve, nesses momentos, nenhum cliente, zero cliente, ligando pra gente falando, pô, eu não tô aguentando o tamanho da queda, vamos zerar. Porque assim, no final do dia, o cliente é o dono do dinheiro dele. Então, se ele não aguenta, se ele dorme, deita a cabeça no travesseiro e ele não aguenta aquela movimentação, vai ter que zerar a posição dele. Ele tem que conseguir dormir. Então, essa estrutura permite que a gente não seja estopado pelo cliente. E outra coisa mais importante do mundo, quer dizer, é você não ter perda definitiva. E perda definitiva é o tamanho na carteira, entendeu? Então, se o cara não aguentar, ele vai vender mal. Então, a perda definitiva é quando você vende barato, ou quando você compra caro, ou quando você toma um default. A gente nunca tomou um default em 25 anos de idade, 25 anos de empresa. E em termos de... os clientes, nesse map que a gente faz, eles estão adequados, eles estão no tamanho adequado. Então, quer dizer, ninguém tem muita vontade de vender um negócio mal, entendeu? Então, a gente evita muito a perda definitiva aqui. E a gente gosta de ser contrarian em vários momentos, e a gente não cai em modismo. Então, quando teve o modismo, que muita gente fala, não, vamos diversificar a carteira comprando um monte de CDB picado dentro do limite do FGC, a gente nunca fez isso. Nunca, nem passa pela cabeça. Assim, não tem a menor chance. Quando FDIC estavam na moda aqui, um monte de gente saiu comprando, um monte de gestor saiu comprando um monte de FDIC. A gente não compra por comprar, entendeu? A gente é muito crítico. Qualquer investimento dentro da Turim, ele tem que passar standalone no nosso critério de análise de risco daquele investimento. Então, passou? Beleza, passou. Ele faz sentido no portfólio neste momento? Faz sentido no portfólio no momento. A gente gosta da parte qualitativa do gestor. Se você check all the box, aí efetivamente ele é elegível. Tá no momento de comprar? Pode ser que não. Pode ser que, beleza, o gestor é bom, a estratégia é boa, mas, cara, não faz sentido, dado o environment macro, não faz sentido ter essa estratégia agora. Então ele fica lá na prateleira até o momento que a gente efetivamente aloque. E nós somos muito conservadores. Muito conservadores. Quer dizer, a gente tá sempre pensando onde é que está o pelo no ovo, entendeu? Porque o gestor de patrimônio, ele tem que pensar que esse dinheiro vem sendo construído há décadas ou mais, né? E ele tem que ficar para as próximas gerações. Então, nós somos muito diligentes no que a gente faz, muito disciplinados. Sei lá, vamos dar um exemplo maluco aqui. Sei lá, NVIDIA, né? Tem um pouquinho a gente tem lá. E tem um pouquinho de índice também. E tá também nos fundos, tá? Então, o que acontece? Nos fundos eu não tenho controle. Mas ela subiu pra caramba aqui, eu tenho que dar um trimmingzinho, né? Eu tenho que cortar. Se não deixar, ela vai deixar de tomar um tamanho do que não poderia ser no nosso portfólio, né? O índice de tecnologia começa a subir muito, a gente dá uma cortada. Então a gente é muito diligente, né? Isso é conservadorismo, né? Quer dizer, e a gente gosta muito de pensar em baskets. Então, por exemplo, citou a NVIDIA. A gente não comprou a NVIDIA, vamos comprar a NVIDIA porque eu acho que a NVIDIA o chip da NVIDIA é muito bom e ele vai dominar AI. Não foi essa a tese. A gente queria ter uma tese em tecnologia, né? A gente teve NVIDIA em vários momentos, a gente teve Microsoft em vários momentos. Então, a tese tem uma tese macro secular que a gente quer perseguir e a gente expressa essa vontade ou numa combinação de ações ou numa combinação de ETFs ou no mix dos dois. Então, a NVIDIA a gente tinha direto, a gente ia via
ETFs. Então, a tese de AI e até a tese de Bitcoin lá atrás, a NVIDIA foi uma das primeiras maxi-valorizações de NVIDIA, foi porque todo mundo estava usando para minerar Bitcoin. Então, a gente tinha NVIDIA para a tese de Bitcoin. Apesar de nunca ter tido Bitcoin. Nunca compramos Bitcoin aqui. 100% do que a gente tem de disposição à tese de cripto é via gestor. Então, a gente tem alguns gestores que têm a tese de cripto, mas a gente não faz a exposição a cripto direto para os clientes. Acho que não faz sentido no nosso modelo de fazer gestão. Então é isso, a diversificação geográfica é super importante. A gente, como você falou, a gente tem muita exposição no exterior. Faz sentido, dado que os nossos clientes têm muita exposição ao Brasil de modo geral. A gente tenta pensar o portfólio como um investidor global. A gente é brasileiro, nasceu aqui, tem empresa, tem real estate, mas por que o dinheiro tem que estar concentrado no Brasil? Por que esse risco num mercado emergente? Então a gente tem um risco em mercados desenvolvidos muito mais relevante do que nos mercados emergentes, como o investidor global pensa. Brasil é uma das estratégias, uma das geografias que a gente pode ter exposição. Apesar de ser biased de qualquer lugar, a gente tem mais Brasil, muito mais Brasil do que o investidor estrangeiro, porque tem sempre esse lado, né, em qualquer lugar, você vai ter o cara da Austrália, vai ter um pouquinho mais de Austrália do que na média, né? Mas a gente sempre foi muito internacional, a gente sempre pensou muito. Hoje 2/3 do nossos assets and management são no exterior. E tá? como é que vocês construíram o acesso lá fora, né? E como é que vocês pensaram o investimento global? O que acontece? A gente vai construindo isso devagar, né? Quer dizer, então, por exemplo, eu estou nesse mercado desde 85, né? Quer dizer, então, Estados Unidos, a gente vai e volta, estou há 40 anos, sei lá, né? Então 30, né? Acho que 95, 2005, 40 anos. Então, o Brasil tem muito perto, né, dos Estados Unidos, você sabe quais são os caminhos lá. Mas a gente queria ter um ponto no Vale do Silício. Tá? Então a gente tem lá o Volney Bettiol, que craque, que tem um veículo lá que a gente está investindo com ele, e ele foi dono da Bematec, foi uma empresa que fez a abertura de capital em 2008, uma empresa de tecnologia no Brasil e tudo. E a gente tem um escritório em Londres. Por que Londres? Porque Londres era o país mais perto da Ásia com língua inglesa. Né? Então a gente tem esse escritório lá. Londres diminuiu muito o escritório porque toda a parte fiscal lá ficou muito ruim, né? Quer dizer, então ficou ruim para as pessoas morarem lá. Teve o Brexit e depois teve toda essa parte... Fim do referendum. E aí, o que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo uma iniciativa em Singapura. O ano passado eu fiquei 20 dias em Singapura com a Marisa, minha mulher, que a gente ficou lá, olhando para ver o que a gente vai fazer em Singapura. Né? Para o que a gente vai fazer na Ásia. Porque a gente tem exposição à Ásia, mas a gente quer ter mais exposição à Ásia. Todo o crescimento do mundo hoje vem pelo Pacífico. Entendeu? Vem ali pelo lado da Ásia e vem pelos Estados Unidos. O crescimento do mundo é Pacífico. Então a gente tem que estar. E Singapura é o hub da Ásia ali para a gente estar, né? Quer dizer, saiu de Hong Kong para a Ásia. Então isso é muito importante, essa parte de você estar espalhado pelo mundo. E o relacionamento você vai construindo. Então a gente é um player grande institucional no Brasil, né? Então a gente volta esse conhecimento, né? Quando os nossos analistas conversam com o fund manager, existe uma troca muito grande entre o nosso analista e ele, quer dizer, não é uma via só de uma mão, tá? Então isso é muito importante, tá? E a gente conseguiu também o Wigmore, né, Léo? Que é um negócio muito, muito legal, que são multifamily offices no mundo, tá? E que a gente troca ideias, a gente não troca ações. Tá? Então, somos 5 hoje, tá? Cada um representando uma parte do mundo. Né? Então, a gente representa a América Latina, tem Pitcairn, que nos Estados Unidos, que é de uma família, essa família Pitcairn é um multi hoje, mas é uma família super tradicional da Pensilvânia, que estava na indústria, acho que de vidro, não sei se de óleo também, mas são super influentes lá, então tem uma história
e tem uma experiência grande, né, na gestão do patrimônio. A gente tem na Europa, na Alemanha, o HQ, né, quer dizer, que é da família da BMW, né? Um dos irmãos da BMW morreu num desastre de avião, acho que em 1970, 80, não sei. E desde aquela época eles têm o Family Office, que se tornou um Multifamily Office. Então, é uma história de 40 anos de Family Office. O outro tem uma história lá de 30, 40, tá? Nós temos na Austrália o Mutual Trust, que é de uma família da parte de varejo, lá acho que tem um negócio de varejo na Austrália. Também é influente naquela área Oceania. E a gente está agora conseguimos agora, nessa viagem que eu fui lá, trazer para esse grupo a Nintendo, tá? A Nintendo é uma história de 150 anos no Japão, né? Os caras em Kyoto lá e tudo. E é uma coisa super interessante, teve uma época que em cada 3 casas americanas, uma tinha Nintendo. Os caras têm uma empresa hoje de 90 bilhões de dólares, a Nintendo vale. Só que eles diminuíram bastante a participação e tudo. Mas quer dizer, e esses caras hoje é um single, mas eles já estão começando a fazer club deals, entendeu? Então vão se tornar também um multi. Então essa troca que a gente tem é uma troca, o Léo pode explicar aí como é que é realmente. A gente está sempre se encontrando, tem uma intimidade muito grande entre as mesas, né? E o investment power desse grupo aí, com o Nintendo agora, acho que é 60 bilhões de dólares, se não for mais, entendeu? Então você chega num Brevan Howard, ou chega num Blackstone, ou onde for, tá? Ou num Venture Capital do Palo Alto, fala o seguinte, olha, eu estou fazendo aqui o relatório vai sair para um grupo que tem um investment power de 60 bilhões de dólares, tá? Então é muito importante isso aí, a gente troca muito. E é muito rico para a gente, né? Porque a gente amplia muito a nossa capacidade de análise global. Então, quando você tem esses grupos se reunindo, a gente se reúne mensalmente, virtualmente, e semestralmente presencial em algum lugar do mundo. E aí você vai trocando teses de investimento ao longo do tempo, seja micro, seja macro, e cada um tem a sua prerrogativa de investir ou não na tese. Não tem nada que a gente faça obrigatoriamente em conjunto. Então, por exemplo, uma vez a gente teve uma reunião na Índia, que a gente estava com uma tese até teve Índia de novo agora recente, a última reunião do IGMOR foi na Índia também. Essa outra tem uns anos que eu participei na Índia, e a gente saiu de lá cada um com a sua filosofia, com a sua estratégia. Então a Turin decidiu investir em Índia na época, a gente fez 100% do nosso investimento via ETF, a gente queria estar exposto à Índia, só que a gente queria estar líquido, né? E deu super certo, andou bastante o ETF, a gente zerou a posição e feliz com a tese, o início, o meio, o início, o desenvolvimento da tese e a conclusão da tese. Tiveram family offices que fizeram 100% do investimento em ativos ilíquidos, basicamente via venture capital. E teve family office que não fez nada, não quis estar exposto ao risco de Índia. Então, isso é muito rico. Você pode dar muito mais embasamento para poder fazer os investimentos. A gente estava, em algum momento, com uma tese de real estate na Europa. Então, você liga para o family office europeu e fala, pô, olha só, estou com essa tese, isso faz sentido? Faz sentido? Cara, essa parte faz sentido, essa não faz sentido. Conversa com essa pessoa, esse é o maior especialista que eu conheço. Então, ele dá capilaridade local para players globais investirem. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, ir investindo e aprimorando cada vez mais o nosso know-how internacional. E fora, você, por exemplo, as reuniões no Brasil, você bota ex-presidente do Banco Central, presidente do Banco Central, ex-presidente da CVM, você traz, a gente tem essa capacidade de trazer gente importante para o negócio. Faz nos Estados Unidos, então você faz lá em Washington, aí tem um cara do Partido Republicano, tem outro cara do Partido Democrata, então na Índia você traz pessoas importantes, entendeu? Então são reuniões muito ricas. E a troca de conteúdo é muito importante. Tá? E agora a gente está vivendo um momento de transformações estruturais relevantes do ponto de vista geopolítico e tecnologia, né, AI. Como é que vocês pensam a alocação de capital no longo prazo diante dessas mudanças que estão acontecendo agora? AI é tudo, né, cara? AI é o momento, né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo muito rápido. Né? Você estava vendo a parte de computação, né? Quer dizer, primeiro computador 1940, o ENIAC, né? Aí em 1960 você teve os chips,
1980 PC, 90 internet, 2000 ali meio que estourou, né? Mas aí, 50 anos, né? 60 anos, 1940, tá? AI começou invisível em 2010, no Google e Meta, que você não via, você tinha lá na verdade você procurava, mas já vinha coisa preparada para você, mas você não estava vendo, né? Depois começou a aparecer com Alexa e Siri, né? Então começou a aparecer. Depois teve para mim que foi um game changer, que foi exatamente o Go, né? Quer dizer, a inteligência artificial ganhou do jogo Go. O jogo Go é um jogo asiático, tá? Que é um jogo bem mais complexo que o xadrez. O xadrez é um jogo ocidental, que você derruba o rei, tá? Para ganhar você tem que derrubar o rei. O Trump está fazendo agora, tá? E o jogo oriental é o Go, tá? Que é muito mais complexo, você joga cercando os outros. Então, quem não sabe jogar, acabou o jogo, você não sabe quem ganhou. E é um jogo muito popular lá, tá? E muito difícil. Então, nenhum computador tinha ganho ainda do Go. Tá? E, na realidade, aí você teve o DeepMind, que é o Hashibis, né? Que depois foi vendido para o Google, né? Que é um dos caras que desenvolveram o AI, né? E esse cara, ele montou um time, uma programação, o time montou um programa que venceu o campeão mundial de Go na Coreia, que foi para eles um case, lá, um negócio. Então foi assim, então foi importante, né? Aí depois veio o Generative AI, né? Quer dizer, 2023, 2022, 2023. Então é muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Você tem os agents agora, né? Então você tem de 15 anos, o mundo andou muito, né? Quer dizer, e vai ser cada vez mais desenvolvido nisso, né? Teve o evento agora da NVIDIA. A semana passada a gente até mandou o Pedro Okama, um analista nosso, e o Jensen Huang, né, quer dizer, o Jensen Huang, né, ele tudo pode, né, tudo vai acontecer. Qualquer veículo agora vai ser no futuro, vai ser autônomo. Velocidade da luz a gente vai conseguir. Vamos conseguir colonizar Marte e Lua, ou tudo pode. Né? Quer dizer, só que ele falou um negócio que é muito legal, que ele falou o seguinte, tudo pode, mas não é A ou B, é A mais B. Tá? Então, a força da inteligência artificial vai ser exatamente na junção do homem e a inteligência artificial. Né? Se você trouxer isso para a teoria dos jogos, né, que eu gosto de falar aqui, se você tiver uma praia, tá? E se você tiver 2 bares, tá? E se você for colocar esses 2 bares no ponto de equilíbrio, as pessoas pensam em, então eu vou dividir a praia em 3 e vou colocar um bar aqui e outro aqui. Então esse bar aqui pega para a direita, esse bar aqui pega para a esquerda e no meio a gente divide. Tá? É esse ponto ótimo, não é? Por quê? Porque o ponto de esquerda ele vai falar o seguinte, deixa eu chegar um pouquinho para cá, porque ele vai pegar mais espaço aqui. Aí o cara chegou para cá, então foi para cá. Aí veio para cá, aí veio para cá. Qual o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é um do lado do outro. Por quê? Um pega todo esse lado e o outro pega todo o outro lado. Isso é o homem, o ser humano e o AI. Tá? Se você ficar parado lá do lado esquerdo, AI vem e vai te comer. Tá? Se você vier andando, é uma combinação maravilhosa. Tá? O Marc Andreessen estava falando do Andreessen. Marc Andreessen é um dos grandes pioneiros da internet na década de 90 e hoje em dia Andreessen Horowitz. Ele estava falando o seguinte, que é como se fosse um bang-bang mexicano. Tá? Você tem o duelo ali, né, o duelo americano, um contra o outro. Né? O duelo mexicano são 3, né, cada um com um revólver, tá, numa mão. E o cara fala o seguinte, eu vou matar 2. Tá? Os 3 estão pensando isso. O que vai acontecer? Os 3 morrem. Então ele estava falando isso ou pro ator, ou pro roteirista, ou pro diretor do filme, né? Que na realidade, se for pensar, se os 3 vão morrer, na realidade o que tem que fazer?
cada um investir em inteligência artificial, saber muito inteligência artificial. Então, se o roteirista sabe inteligência artificial, se o ator sabe, se o diretor sabe, os três vão construir um negócio muito mais poderoso. Os três vão vão chegar na excelência muito mais rápido, entendeu? Então, a mesma coisa tem lá o coder, tem lá o product designer, tem lá o engenheiro. Se os caras quiserem se matar, vai acabar, o AI vem, tá? Agora, se cada um souber muito do AI, fica um negócio muito, muito forte, entendeu? Então, o homem, ele tem que estar ali usando a alma, né, cara? O AI, ele vem na mente, né? Aqui é a alma, né? Quer dizer, é tudo, né? Quer dizer, e a gente tem que estar muito presente nisso, né? A gente está presente nisso, a gente está várias teses de AI, estamos ganhando dinheiro com isso, está sendo interessante, mas sabendo que AI vem para ficar junto, né? Quer dizer, eu estava com esse professor do MIT, o Dean do MIT, semana passada, e ele foi um negócio muito legal, porque o MIT tem 5 escolas, tá? A Sloan School, tem a escola de ciências, tem a escola de engenharia, tem a escola de arquitetura e planning, tem outra escola, tá? E o Schwarzman, que é o fundador do Blackstone, doou $600 milhões para o MIT, tá? Para fazer a escola de tecnologia. Onde é que vou botar essa escola de tecnologia? Tá? Essas 5 escolas têm prédios diferentes e deans diferentes. Tá? O que ele fez? Eles botaram essa escola de tecnologia como fundação. Então, ela liga as 5. Tá? Então, isso é tudo hoje, entendeu? Você tem que dominar a tecnologia, porque antigamente você tinha lá você tinha que ter, você não falava a língua de tecnologia, né? Fortran, Python, o que for, você não falava. Hoje em dia a AI fala a tua língua. Então, o homem, qualquer um pode interagir com a AI. Então, qualquer um tem obrigação de saber cada vez mais de AI, né? Eu brinco aqui que aqui ninguém vai perder lugar para AI, né? Só vai perder lugar quem não souber interagir com AI. Se a pessoa não souber interagir com AI, é melhor sair, tá? E aí a gente contratar uma que sabe interagir com AI, tá? Então, a gente acha que isso é uma combinação explosiva, é uma combinação do homem, do carisma, do olhar, do toque, da confiança, da alma, né? Porque a alma é energia, né, cara? A alma é energia. Se você pode acreditar em alma, religião, o que for, mas se você não for religioso, a alma é energia, né? A física quântica, que mudou o mundo, né? A física quântica mudou o mundo com bomba atômica ou com hoje os computadores todos têm o transistor, ele é feito de silício e do movimento dos elétrons, né? Então você tem o transistor, aí você faz o chip. Cada chip tinha milhares de transistores, tinha milhões de transistores, agora tem bilhões de transistores, né? Pequenininho cada vez, a lei do Moore, né? Do Gordon Moore. Então, voltando para essa coisa de física quântica é o seguinte: é um núcleo pequenininho do tamanho de uma bola de gude, tá? Que o átomo é um tamanho proporção do tamanho de um estádio. Então é muito pequenininho. E aqui é uma nuvem de energia, que é a nuvem do elétron rodando ali, entendeu? Então o homem, ele é feito de átomo, células. O átomo, ele tem uma parte muito grande de energia. Então, essa energia que o AI não consegue. Então, essa energia que vai fazer a diferença. Então, essa energia que vai junto com a cabeça de AI vai dominar o mundo, vai fazer acontecer tudo. Então, eu acredito muito nisso. Difícil vai ser eu falar alguma coisa inteligente depois dessa aula que você deu. Não, eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu estava numa reunião com o head de AI da BlackRock. E aí ele falou uma frase que é muito interessante, que é o seguinte: AI não vai destruir nenhum setor, não vai destruir nenhuma empresa. Porém, empresas que não utilizem AI para aumentar sua produtividade serão destruídas pelos seus concorrentes que estão utilizando. Então, AI é o auge da produtividade que você pode ter. Aqui a gente tem diversas iniciativas de AI hoje, seja para compor os portfólios, como o Gustavo já citou vários exemplos, seja para melhorar a empresa, melhorar a maneira como que
a empresa está prestando seu serviço. Aí assim, eu sou longe de ser um programador, tá? Não sei programar, não sei coding, não sei Python, nada disso. Mas lá em 2001, o primeiro sistema da Turing, quem fez fui eu. Então eu fiz o sistema tudo 100% em VBA, efetivamente era um mundo muito manual. Então eu consegui, fui fazendo, fui aprendendo, fui fazendo. E aí depois a gente foi tendo times cada vez mais técnicos que foram efetivamente transformando aquela coisa que um amador, no sentido de programador, fez numa coisa profissional. E beleza, eu não consigo, é impossível para mim acompanhar esse time. Hoje em dia, com AI, eu consigo olhar e falar assim, cara, eu quero isso aqui, para mim vai ser importante para analisar alguma coisa. Eu não estou nem falando de análise financeira, eu estou falando da análise como CEO da empresa, de análise da empresa, que métricas que eu quero olhar. E a AI me ajuda a ir nos nossos sistemas e puxar um dashboard das informações que eu quero, linkada no nosso CRM, linkada, obviamente, a gente tem muita preocupação de segurança aqui internamente, então toda a ferramenta de AI passa pela análise de risco do nosso time de tecnologia, que valida se essa pode ser usada, se não pode ser usada, quem pode usar. Então tem uma preocupação muito grande da parte tecnológica, e você efetivamente vai aumentando a eficiência. A parte de Know Your Client, de due diligence, tudo isso, a AI vai sendo uma ferramenta. Agentes, né? A gente vai criando, a gente tem números de agentes aqui dentro. Agente de QIC, agente de erro, de risco. Então ele identifica os erros e ele prioriza o que a gente tem que consertar e como. Trabalhos manuais. Trabalhos manuais. Cara. A gente tem um programa de investimentos em private equity no exterior super bem formatado, há mais de 10 anos que a gente faz, onde a gente vai fazendo novos investimentos, que aí com isso eu volto na pergunta anterior de diversificação de portfólio. A gente não acredita que o private equity, o investimento em líquido, deve ser feito de uma vez só. Então você tem que, ao longo do tempo, diversificando as safras, que aí com isso eu estou diversificando safra, gestor, geografia, teses. Então a gente vem fazendo isso ao longo do tempo e, obviamente, você vai investindo em novos gestores que vão chamando capital. A AI consegue, de uma maneira muito simples, fazer todo o trabalho braçal operacional dessas inúmeras chamadas de capital que você vai fazendo ao longo de 10 anos, cada vez mais clientes, cada vez fazendo mais investimentos em fundos. A AI consegue te ajudar nesse trabalho braçal operacional que tomava muito tempo. Então isso é ganho de produtividade na veia. Total. Volta de novo, a gente consegue fazer cada vez mais, cada vez melhor, volta a satisfação do cliente, que é o ultimate goal da empresa. É qualidade de serviço, cara. O que a gente tem que ter é qualidade de serviço, qualidade de investimento, qualidade de tudo, cara. A perspectiva, então, para vocês, para a humanidade, é positiva? Sem dúvida. Para AI? A minha visão é positiva. Tenho amigos meus que eu tava até comendo uma pizza no domingo, que, o cara acha que vai virar formiga, gente, né? mas é uma visão, cara, é uma visão. A maioria acha isso, entendeu? É normal, pô. Mas eu acho que é positiva, cara. Eu acho que é positiva no sentido de que se a gente entender AI, é muito positivo, porque é corpo, né? Corpo é o seguinte, corpo robô ainda não tem, porque o robô precisa da inteligência artificial, ela precisa tridimensional, não tem isso ainda, não tem dados ainda suficientes, mas para a mente tem. Agora, para o lado que a gente tem aqui de energia, de você, confiança, olhar nos olhos, os olhos são a janela da alma, cara. Vou te contar um caso aqui muito legal, cara, do Madoff. Madoff, quem é muito jovem aí, cara, foi a maior pirâmide financeira, um tombo enorme, uma fraude enorme. Isso aconteceu em 2008, 2007. E muito brasileiro tinha Madoff, tá? Tinha Madoff e a gente não tinha. Por que a gente não tinha? Porque a gente era menor, não tinha tanto analista, então a gente tinha o seguinte, uma regra simples. Todo gestor que a gente investir, a gente tem que olhar nos olhos dele e a gente tem que entender o que ele está fazendo. Simples, coisa simples, tá? Mas olhar nos olhos. Tá? A gente foi 2 vezes a Nova York lá para tentar entender, não entendemos e nunca tivemos com gestor, tivemos com distribuidor. Tá? Então a gente não tinha Madoff aqui. E quem entrava, a gente pedia para tirar. E eu falava assim para o Gordon, né, que era o nosso sócio na época, né? Cara ótimo também, genial. Ele toca o dinheiro dele no fundo dele, né? E
E aí ele falava assim, Gustavo, se entrar Madoff aqui, eu saio. Eu falei, Gordon, mas então, peraí, mas a gente tem que ter tem que fundamentar isso aí, não dá para fundamentar. Aí a gente começou a fazer várias correlações. E a correlação que foi definitiva e que realmente foi matadora foi a seguinte, quando a gente começou a ver o nível de saque do Madoff, do fundo do Madoff. Quando sacava mais, semana seguinte, a taxa subia. A rentabilidade. Rentabilidade. Aí voltava ao normal. Sacava mais, subia. A gente falava o seguinte, porra, essa correlação não pode existir, cara. Isso não dá, não tem nenhuma operação financeira que tenha isso, tá? Então, a gente pensou assim, cara, deve ser insider trading, não imaginou que ia ser essa maluquice que era a pirâmide financeira. Mas, na realidade, é uma pirâmide, ele não podia viver sem entrada de dinheiro e a gente achava que era insider trading, a gente nunca teve. Então, foi um golaço nosso, mas com coisas simples, olhar nos olhos e entender. Entender, o AI vai tentar entender. Tá? Não sei se ele ia conseguir entender Madoff. Tá? Agora, olhar nos olhos ele não consegue. E o AI, cara, ele não tem... O que trouxe o homem até aqui hoje é o medo e a ambição. Né? Acho que foi o Harari que falou isso. Né? Medo e ambição nos trouxeram até hoje aqui. Pô, não tem AI que tem medo nem ambição. Não tem skin in the game. Não tem mão na chapa quente, como gosta de falar o nosso sócio Eduardo. Entendeu? Então, a minha visão é positiva, sim. Acho que a gente vai ficar muito melhor. Agora, o problema é o contrário, cara. O problema é que a gente vai virar e achar super-homem, né? Sou super-homem, porque, pô, tenho uma mente do AI, sou um cara que estou aqui, todas as minhas qualidades, estou né, enhancing minhas qualidades e tudo, mas aí então a gente não pode achar que é super-poderoso, porque a humildade vem junto, né? A humildade de saber que nada sei, né? Quer dizer, aquele negócio assim de estar sempre querendo aprender, né? Quer dizer, sempre querendo ouvir, sempre querendo aprender com o outro, né? Aprender nos livros ou aprender com o outro. Então, se o homem achar que é super-homem, mesmo com AI vai dar ruim, entendeu? E um outro risco nessa linha é, hoje, e aí especialmente para gerações mais jovens, a gente aprendeu AI depois de velho. A garotada está crescendo com AI, é uma coisa para eles que é totalmente do dia a dia. Então, um grande risco na formação dos novos talentos é você perder o senso crítico. Se você tem um problema, pega esse problema, joga na AI, vai voltar uma solução. Não interessa se ela está certa ou não. Então, nós que fomos criados sem AI, quando vem a solução, a gente sempre faz que eu gosto de chamar aqui dentro, faça um sanity check. Cara, isso está fazendo sentido? É verdade. Essa resposta que veio faz sentido pro que eu perguntei? Isso é importantíssimo. Se a garotada parte do princípio que, entregou a solução, você vai perdendo a capacidade de senso crítico e ela erra. Então, assim, tem várias teorias, a AI alucina, isso vai diminuindo ao longo do tempo, mas ela pode ter entendido errado a tua pergunta e te dar um output errado. Pode estar certo tecnicamente, mas pode não ser exatamente a questão que você queria. Então, você tem que treinar a geração nova para o seguinte, AI é uma ferramenta que erra, e AI é uma ferramenta que é muito boa. Vai errar cada vez menos, mas vai errar sempre. Mas você tem que aprender a perguntar para AI. Claro. E aí eu vou contar uma história curiosa. Um dos meus filhos, meu filho mais novo, quando ele estava terminando, hoje ele tem 7 anos, então quando ele tinha 6 anos, aí a apresentação de fim de ano na escola e de crianças de 6 anos. E aí era sobre AI. Eu falei, mas AI, como assim? E aí era o seguinte, todos eles tinham que fazer um projetinho e como que eles viam o mundo hoje, como eles viam o mundo no passado e como eles viam o mundo no futuro, tá? E todos eles no passado viam o Homem das Cavernas fazendo fogo, todos eles, assim, unânime no presente, viam computadores, celulares, e todos eles no futuro viam coisas que voam dominados pela AI. Então era cadeira que voa, mochila que voa, tudo que voa. E qual era o intuito? Por que a escola estava fazendo isso? O que ela queria? Para chegar nessa coisa que voa, eles tinham que ir numa AI específica para projeto estudantil, e tinham que pedir. Então, você está ensinando, desde os 6 anos de idade, o how to prompt. Então, a criancinha, ela aprende que, se ela pedir errado, vem o resultado errado. Então, elas tinham que aprender a pedir para, efetivamente, o output da AI sair como era. Então, efetivamente, estamos numa geração de transição, que a AI caiu no colo, seja dos mais velhos ou seja da garotada que estamos usando como ferramenta, mas vai ter uma geração futura que a AI vai ser o dia a dia. Então, assim, a geração de hoje é nativa digital, elas têm a internet desde sempre. A nossa geração é a geração que nasceu sem internet,
A gente aprendeu a viver pessoalmente e profissionalmente sem internet, e aí a internet chega, é uma mudança enorme na vida de todo mundo. Aí vem a geração, que é a geração atual, que está entrando no mercado profissional, que ela já é uma geração que é 100% digital, eles nunca viram o mundo sem internet, então 100% da vida deles foi com a internet em vários lugares da vida dele, e a nova geração ela vai nascer com AI. Então, para a nossa geração, a internet chega e é um impacto muito grande, essa geração, e a gente teve que aprender a usar a internet, essa geração está junto com a nossa geração aprendendo a usar AI, e a nova geração vai ter a AI no dia a dia deles. Então, não é que eles vão aprender a usar o ChatGPT ou o Cloud, ou seja lá qual que você escolher, eles vão ter AI em absolutamente tudo do dia a dia. Então, voltando à sua pergunta inicial, acho que é positivo, tá? Mas acho que quem fala que é negativo, quem tem preocupação, deve fazer analogias lá com a Skynet do Exterminador do Futuro, ou com o Blade Runner. Né, Filmaço, Blade Runner. Filmaço que provavelmente a garotada talvez não tenha visto, ou se vê vai achar, pô, que efeito especial horrível. Né? Eu revi Exterminador do Futuro esses dias, incrível. Né? Mas, então provavelmente o povo faz essa analogia. Então acho que é positivo, mas como eu gosto de comprar head barato e dar bom dia pra AI é um head de graça, eu continuo dando até hoje. É verdade. Boa, Léo. E a perspectiva para a indústria de investimento, de gestão? Cara, eu acho que é incrível para a indústria de gestão. Vamos lá, se a gente volta 10 anos, se a gente volta 20 anos, era tudo muito analógico, tá? Eu não vou falar sem internet, que não é isso, mas era tudo muito analógico. E à medida que vai tendo capacidade de processamento computacional no mundo, você vai tendo diminuição de arbitragem. Então, o mundo foi ficando cada vez menos arbitrado. Então, para a indústria de investimentos, quando você perde essa capacidade de arbitrar, você diminui, vamos dizer, o low-hanging fruits para você absorver, ganhar dinheiro no mercado. Então, com o tempo, e aí surgem os ETFs, surgem os fundos quant, que efetivamente eles vão tornando essas arbitragens cada vez mais difíceis. A AI, ela vem dar mais capacidade produtiva para a indústria de investimento. Então, você hoje consegue usar AI ao seu favor, estudando teses, monitorando ativos. Então, ela entra para somar, otimizar, e não para ser o mágico que vai fazer, eu vou botar AI para achar qual é a próxima NVIDIA. Isso eu não acredito. Mas eu vou usar AI para otimizar o trabalho dos meus analistas na tese que a gente está estudando. Então, eu acho que é um ganho enorme que vai ter, não só na indústria de investimentos, já tinha falado das outras, mas na indústria de investimentos especificamente. Eu não acredito na AI como a salvadora, a bola de cristal que vai achar a nova NVIDIA, ou na indústria de venture capital, quem vai ser o novo Facebook. Não acredito nisso, mas eu acredito que a AI vai ser muito importante para otimizar e melhorar a capacidade de análise dos respectivos times. O Jensen Huang, né? Ele fala do NVIDIA, né? Ele fala que você vai ter, cada pessoa pode ter 100 agentes, cara. E o Elon Musk fala que cada pessoa vai ter um robô. Tem 8 bilhões de robôs. Quer dizer, tudo é possível, cara. Na indústria, o Mark Andreessen fala, né, um negócio interessante que é o otimismo, o Vale do Silício é otimismo indeterminado. Né? Você não sabe como vai chegar, mas sabe que vai chegar. Tá? Então isso impulsiona demais a indústria de empreendedorismo. Então é muita gente boa tentando, errando, e vai chegar. Né? Você não sabe como vai chegar, né? Mas vai chegar. Né? Então é isso. Cara. E não sabe onde vai chegar. O cérebro humano ele não tem capacidade de fazer previsões em PG. Então a gente só consegue imaginar linear. O futuro de maneira linear. E a AI vai transformar. A internet já fez isso lá atrás, e a AI vai ser um grande pulo exponencial de previsão, né, de longo prazo. Então, assim, ninguém sabe o que vai ser. Pode ser que sejam 8 bilhões de robôs, pode ser que seja vida eterna, que está se falando muito, né, no quem gosta de wellness, né, está se falando tudo muito pode, isso no Vale do Silício. Tudo pode. O que será o futuro de verdade? Eu não sei, mas eu acho que a AI veio para somar. O mais importante é o seguinte, tudo pode, e
grande chance de muitas dessas coisas acontecerem. Agora, o que é mais importante é saber quando, né? Ninguém sabe quando, né? Então, vai acontecer autônomo? Vai. Mas quando? Ninguém sabe. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença que vai fazer toda a diferença no investimento também e no posicionamento estratégico de qualquer empresa ou qualquer pessoa. Mas você sabe que está naquela linha, está andando para frente, mas não sabe quando. Então, E do ponto de vista geopolítico global, né? A gente vê os Estados Unidos investindo um volume gigantesco de dinheiro, as empresas investindo um volume gigantesco de recursos, e a China também nessa corrida, a Europa. E como é que o Brasil se insere nessa história toda? Olha, vamos falar primeiro dos Estados Unidos e China, né? São os grandes concorrentes, né? Quer dizer, então você tem a NVIDIA, você tem a TSMC lá em Taiwan, que está fornecendo matéria-prima, os chips, né? Quer dizer, e você tem o seguinte em AI, né? Quer dizer, você precisa dos data centers hoje, né? Então, isso vai ser muito dinheiro. Você está falando até de data center no espaço, né? Então, isso vai ser uma quantidade enorme de dinheiro. Então, as empresas de AI ou as empresas de tecnologia vão começar a precisar usar o balanço delas para se financiar. Né? Então, você vê crédito nesse negócio. Então, tem um volume imenso de dinheiro que vai ter que ser investido nos data centers, né? Quer dizer, que você tem, que é um desafio enorme. Você tem que ter energia, você tem que ter refrigeração, você tem que ter local, tem que estar perto da geração de energia. Então, falando no espaço, né? Que vai disrupção total, se tiver, né? Vai ter um dia, né? E o problema de como chegar aqui, da latência e tudo. Mas, então, tem esse caminhão de dinheiro que vai ser investido nisso, e a China também, né? Então, esses são os dois grandes centros de AI, né? E o resto do mundo vai consumir o AI, né? Os grandes pesquisas e as grandes descobertas e os grandes desenvolvimentos vão se dar nesses dois países e eles estão competindo mesmo, né? Mas o resto do mundo ele vai usar o AI, ele vai se aproveitar do AI. Eu acho que o Brasil está nessa, né? Se aproveitar, né? Agora, o Brasil tem o seguinte, cara, o Brasil tem milhões de problemas, né? Não precisa elencá-los aqui, né? Mas o Brasil é uma grande potência ambiental, né? E uma grande potência energética também, porque ele vai produzir mais petróleo, mas também tem uma energia limpa, 70%, 80%, eu não sei esse número, tá? Mas é um número muito alto de energia limpa que ele gera, né? Então, o Brasil, em termos geopolítico, ele pode se aproveitar muito, mas muito, né? E tem tudo que as pessoas precisam, né? Tem o agro muito forte, tem minerais, né? Terras raras ele tem muito, porque terra rara você tem que minerar e processar, né? Não é só ter, né? Quer dizer, todo mundo tem, né? Muita gente tem. Mas o que acontece? A China investiu muito em processar, que é tirar o elemento químico ali do mineral, né? Que são alguns elementos químicos da terra rara. Então, a China hoje tem, sei lá, 80% de terras raras do mundo. Então, os Estados Unidos está na mão da China nesse sentido, né? E o Brasil tem terras raras também, mas ele tem, como é que ele vai minerar? Minerar ele sabe, processar, será que ele vai saber? Processar é muito mais difícil, tá? Então a China investiu muito tempo em processar. Então, mas a gente pode se aproveitar muito, se a gente souber, a gente tem Brasil, você perguntando de Brasil, a gente tem problemas seríssimos, né? Quer dizer, você tem problema fiscal, problema de educação e problema institucional, que eu acho, né? Os três, né? O mais fácil de resolver é o fiscal, né? Quer dizer, a conta aritmética, né? Tem que parar de gastar, né? E inverter, em vez de déficit, ter superávit, né? Quer dizer, então você inverte a conta e o Brasil crescendo, o numerador vai crescendo, então você vai diminuindo a proporção da dívida aí de parte fiscal. A parte de educação, tem muita coisa boa sendo feita, mas o Brasil gasta muito dinheiro em coisa ruim, o Brasil gasta mal em educação. Então, tem que melhorar muito. E a parte institucional é muito complicada, né? Quer dizer, você tem que ter pessoas para se inspirar, né? Então, a gente tem que ter mais pessoas para se inspirar nessa parte institucional e talvez uma reforma política de voto distrital, que você conheça quem são os políticos e tudo, mas essa parte é a parte mais difícil, né? Mas o Brasil, em termos de geopolítica, pode se beneficiar muito, né? Até porque o mundo virou um barril de pólvora, né? Oriente Médio, Rússia com Ucrânia, não sei quando vai terminar essa guerra, Rússia com Ucrânia, a gente achou que fosse mais, tá lá, já está há algum tempo,
Irã a gente não sabe, né? Quer dizer, o Irã é um povo persa, né? Não são os árabes, né? Os árabes são aldeias, né? Então os árabes têm história pouco tempo, né? O persa dominou o mundo, né? Então é mais difícil, né? Aqui a gente pode ter uma vantagem competitiva para a instalação de data centers, né? Como o Gustavo falou, é muito importante. É inimaginável AI sem a expansão de data centers. A gente tem uma vantagem competitiva na energia, em função de sol, de hidrelétrica. Então, para a indústria de data centers, o Brasil pode ser um player muito relevante. E eu acho que se o governo não tentar atrapalhar, criando uma AI Brás, a gente já está muito bem posicionado para efetivamente usar tudo que está sendo criado lá fora em prol da produtividade e crescimento das empresas e da economia como um todo. E o governo, quer dizer, tem uma coisa interessante que é o seguinte, por exemplo, a gente é muito forte em agro, né? A gente é muito forte em agro porque a Embrapa teve um desenho, sabe o que aconteceu? A Embrapa, ela investiu em research, tá? E ela terceirizou o risco para os empresários. Então, isso ficou matador. Então, é como se fosse a Petrobras, ela investia em pesquisa e terceirizava o risco de explorar para estrangeiros, ou para brasileiros, ou estrangeiros, ou o que for, né? Quer dizer, onde a gente consegue mais ter know-how disso. Então, em AI também, né? Quer dizer, se você investir lá em pesquisa de data center, onde vai ser melhor e tudo, e terceirizar o risco, ou seja, o empresário investir, aí você fica um negócio matador também. A gente tem que aproveitar isso. A gente não sabe aproveitar nada, né? O Brasil fica perdendo oportunidade aí desde que eu me conheço por gente. E como é que vocês pensam o Brasil numa estratégia de alocação de capital e perpetuação de patrimônio? A gente falou muito sobre investimento global, a inclinação da Turim para alocar globalmente. O Brasil é mais um país no mundo onde a gente pode investir. A gente tem mais Brasil no portfólio do que investidor global. Como o Gustavo falou, a gente tem, a grosso modo, na média, 1/3 do patrimônio no Brasil, 2/3 fora do Brasil. Porque as pessoas gastam em real. Só por causa disso. E, então tem que ter uma expansão maior em relação ao global. O investidor global não tem gastos em reais, então não precisa ter tanto real. O Brasil tem muita oportunidade. Em bolsa, em renda fixa, em private equity, tem um monte de coisa no Brasil que dá dinheiro. Então faz parte, a gente tem... Se você olhar pelo lado negativo, você vai falar, a gente tem muito Brasil por home bias. Se você olhar pelo lado positivo, a gente tem muito Brasil porque a gente tem muito acesso às boas oportunidades. Então tem um mix aí entre quanto que a gente consegue se beneficiar por conhecer Brasil e alocar no portfólio dos clientes, e quanto a gente consegue se beneficiar de não ter Brasil por conhecer Brasil e querer estar exposto mais ao exterior. E tem que lembrar que muito cliente nosso tem os seus business operacionais no Brasil, então a composição de risco Brasil no patrimônio dele é muito mais relevante do que somente na liquidez. Então, por isso, o Brasil vai ser uma oportunidade de investimentos, e a gente não tem nenhuma obrigação de estar investido em Brasil, nem de não estar investido em Brasil. A gente tem uma visão holística do patrimônio do cliente e agnóstica. Tem oportunidade no Brasil, investe. Não tem oportunidade no Brasil, não investe. Não tem absolutamente nenhuma diferença para a gente onde o dinheiro está alocado. O que a experiência de investir no Brasil ensina sobre risco, sobre resiliência e disciplina de portfólio? Assim, vocês já viveram N crise, né? A Turim existe desde o início dos anos 2000. Né? Vocês já viram praticamente de tudo. Crise lá fora e crise aqui. Acho que uma coisa que o empresário brasileiro é resiliente. Que o brasileiro é resiliente. Então a gente aprende a ser cauteloso, a gente aprende a ser muito crítico e muito desconfiado. Então, assim, a gente já viveu um pouco de tudo, como você falou, e a gente sobreviveu a tudo isso. E acho que isso torna a gente mais... A casca fica mais dura, né? Assim, você olha e fala, cara, tô vendo alguma coisa que tá me lembrando uma crise que eu já vivi. Isso não tá cheirando bem, eu não quero esse risco no patrimônio dos clientes. Então, acho que o Brasil, o fato da gente ter tido tanta crise, ensina a gente a ser um pouco mais cauteloso, que as coisas mudam, né? No Brasil, até o passado é incerto. Né? Então, as coisas mudam, as coisas... a gente tem que estar preparado para proteger o cliente
de qualquer E cenário. a gente está muito bem cercado, né? Porque a gente tem 100 famílias, todas elas muito bem sucedidas, pessoas de diferentes backgrounds, diferentes histórias. A gente tem acesso aos mercados, a gente tem muita gente boa aqui, a gente tem acesso aos MFOs lá fora que a gente falou do Igbo. Então a gente está muito bem cercado para poder ter um input, né, de ter informação e ter estudar e tudo para poder decidir. E a gente passou por várias crises, né? Como eu te falei, a gente ganha bastante dinheiro depois das crises, né? Então é bem interessante. E como é que vocês trabalham o comportamental dos clientes, né? Porque você mencionou sobre o risco de ser estopado pelo cliente. Então é proteger o cliente dele mesmo também. Perfeito. Ele tem que estar no tamanho certo, aí entra o MAP. Entendeu? Então, o MAP é ele se conhecer, né? Quer dizer, é muito difícil você se conhecer, né? Então, na vida nossa pessoal, a gente não se conhece, cara. É muito difícil. Tem o eu que você acha que é, o eu que os outros acham que você é, e você tem o seu eu próprio. O cara que chega aqui financeiro, ele acha que é um negócio, na realidade ele é outro, e você acha que ele é outro. Não pode ter esse erro. Então a gente tem que meio que chegar, essas linhas têm que se juntar, entendeu? Então a gente vai conhecendo ele com o tempo, e a pior coisa é a gente estar mal informado sobre ele, ou a gente entender que ele é outra pessoa, porque ele vai ter uma posição maior do que ele pode, ele vai ter uma perda definitiva, entendeu? Ou pode ter uma posição menor do que ele está querendo. Então isso esse fine-tune é muito importante, e a gente está sempre revendo. O Gustavo citou todo mundo pensa em risco como, eu estou correndo risco demais e eventualmente eu não vou aguentar. Mas ele citou, você está menos alocado, isso também é um risco. Se eu estou menos alocado do que você espera de retorno, e o mercado dá um rally enorme e eu não pego, você vai ficar frustrado. Então, é óbvio que perder dinheiro é pior do que ganhar menos dinheiro. Mas o risco, você tem que estar muito bem muito bem medido para você não estar over-allocated nem under-allocated. Então, você tem que ter muita transparência. Tá? O que é a transparência nesse sentido? Eu tenho que mostrar para o cliente, desde a largada, o risco potencial que ele está correndo. E muita gente tenta esconder. Não, isso aqui não tem tanto risco, isso aqui é tranquilo. A gente explicita na largada, cara, esse portfólio, nesse cenário, pode dar. Então, a gente tem várias métricas e mostra o tamanho do prejuízo eventual que o cliente pode ter. E isso estando tranquilo na cabeça do cliente, para esse ganho potencial, você pode ter esse prejuízo potencial. Então, essa transparência, desde o início, é muito importante. E o outro ponto é proximidade. Quanto pior o cenário, mais próximo você tem que estar do cliente. Então, aquele negócio, caramba, tá muito ruim, eu vou me esconder aqui. É o contrário. Quanto pior tá o cenário, mais a gente está próximo do cliente para mostrar, olha, tá acontecendo isso. Olha o que está acontecendo com o seu portfólio. Tá dentro do esperado. Não é momento de ter pânico. Eventualmente vai ser um momento de comprar mais. Então, tá tudo acontecendo dentro do que o modelo previa. Então, não é que você não prevê, você prevê não perder dinheiro, mas você prevê que a nível de volatilidade, o nível de drawdown, todas as métricas estão dentro do pré-acordado. Você continua aguentando? Não, continua, tá tranquilo. Não tô gostando, mas tá tranquilo. E aí, isso aconteceu. O caso de 2020 é muito, muito bom para exemplificar isso. Tinha hedge muito barato antes da crise, não porque a gente via a crise, ninguém imaginava o Covid, mas tinha hedge muito barato. A gente diminuiu a posição. Então, aí primeiro a gente... Olha que coisa interessante, como é que a gente diminuiu a posição. Porque a gente tem muita gente, as famílias são muito, né, cada um diferente, né? Então tinha um cliente nosso que é arquiteto e super com um olhar atento, né? E ele estava na Austrália. E ele me ligou e falou, Gustavo, esse negócio Covid vai ser um negócio mais complicado. Tá? E a gente falou, será? Aí a gente tinha um outro, pessoa que a gente interage muito, que ia viajar, que eu admiro demais, tá? Cara super bem informado. Gustavo, eu ia viajar para Hong Kong, eu não vou mais, porque o negócio é mais complicado. A gente falou, caramba, será que esse negócio é mais complicado mesmo? A gente diminuiu um pouquinho, ninguém ia imaginar que ia parar o mundo, entendeu? Mas a gente diminui, então a gente tem... E a gente alongou a renda fixa, a gente alongou a duration. Então a gente falou, vamos diminuir, tá muito barato esse hedge, né? Quer dizer, ou vamos comprar um hedge, tá muito barato, mas só não vai acontecer nada, mas pelo menos vamos ganhar um dinheirinho ali. Explodiu o mundo, cara, entendeu? E aí, cara, a gente tava com muito mais liquidez,
a gente estava com defesas, porque a gente ganha, gostoso é ganhar dinheiro com hedge, né? Quer dizer, quando você compra um hedge barato, você pode ganhar dinheiro com hedge, né? E aí, pô, a gente teve uma volta que foi um espetáculo, foi o nosso melhor ano. E aí a gente tem a queda, a gente perde dinheiro dentro dos mandatos dos clientes, as defesas todas funcionam, as puts de S&P que a gente tinha super ganho dinheiro, a alongada de renda fixa funcionou muito bem, e aí a gente chama os clientes e fala, cara, olha só, o mundo não vai acabar, você tá vendo? Tudo tá dentro do seu perfil, do perfil mais conservador ao mais agressivo, tudo tava, agora é hora de inverter que tá tudo muito barato, vamos aumentar o risco. Os clientes falam, cara, vambora, tá na hora. E a gente foi gradativamente... Dentro do perfil do cara. Né? Gradativamente comprando mais, cada um no seu perfil, e aí conseguimos ter o resultado espetacular. 2008, mesma coisa, enfim, 2012. Na crise de 2015, mesma coisa, a gente estava muito leve porque a gente estava muito preocupado com o desenrolar do cenário brasileiro, e aí quando efetivamente está sangue na rua, a gente está perdendo dinheiro, menos do que o acordado, e a gente consegue pegar as voltas. Por que a gente consegue fazer isso, cara? Porque a gente é imparcial, é independente, a gente não sou obrigado a vender nenhum produto. A gestão de patrimônio que a gente faz da família é como se fosse quase um braço da família, entendeu? O que a gente faz, a gente está completamente alinhado com a família, a gente só recebe nosso fee, é um fee-based, né? Que você tem muito commission-based, ou transaction, a gente é fee-based, a gente recebe da família. É como se a gente fosse o CFO da família, da parte de liquidez da família, ou do patrimônio que elas colocar para a gente. Então, a gente é completamente independente para decidir. Entendeu? E a gente conhece muito a família porque a gente está há muito tempo com ela e a gente investe muito em conhecer a família, em conhecer como ela se portaria nas diferentes situações. Então isso faz com que a gente seja completamente independente e aqui a gente possa exercer todo o nosso que a gente sabe fazer, né? E outra coisa importante, a gente é fee-based desde o início, a gente nunca trabalhou com outro modelo de remuneração e esses movimentos a gente acredita piamente que no longo prazo o papel do Family Office não é fazer o home run. Então não é que a gente zera o portfólio, a gente aloca tudo, ele é marginal. O portfólio está bem montado para uma estratégia de longo prazo e marginalmente você faz um shift down no risco, um shift up no risco. Então esses movimentos fazem com que você minimize as perdas e maximize os resultados acertando. Mas se você errar, como não é drástico, você continua alocado no que a gente chama de CRP, que é o Central Risk Position do cliente. Então, a gente tem uma variação em torno do risco esperado do cliente. Cada cliente tem isso. Cada cliente tem o seu CRP. Que a beleza é que cada cliente tem isso individualizado. Então, o seu CRP é tanto por causa disso, mas eu vou estar overweight ou underweight em função do cenário que a gente está vendo. Né? Sempre com parcimônia, nunca com movimentos drásticos. Lembrando o seguinte, a família chegou aqui, a gente tem tanto, a gente quer dobrar isso aí, a gente quer ficar muito mais rico. Não precisa entrar, não é aqui. Não vem aqui. A gente tem muito patrimônio e tudo, a gente quer manter por várias gerações. Então é aqui. É isso. Porque a gente vai autoperformar os índices, porque a gente vai fundamentar tudo, vai acertar mais do que errar, tá? E a gente vai aproveitar oportunidades pontuais. Tá? A crise dá oportunidades pontuais se você estiver bem posicionado. Então, isso é muito importante. E sobre lidar com frustrações dos clientes, como é que vocês fazem? Cara, estando presente. Assim, acho que... Transparência. O cliente vai estar frustrado em vários momentos da vida dele. Provavelmente, quando ele está frustrado, a gente está 3 vezes mais frustrado do que ele. Né? A gente está... Isso aqui é a nossa vida, é o projeto de vida de todos nós. Então volta a questão de estar o mais próximo possível, o mais transparente possível. Você perdeu dinheiro aqui por causa disso. A nossa tese para fazer foi essa. Olha como fazia sentido. Infelizmente deu errado, não aconteceu nada fora do mandato de risco. Super transparente com você. Vamos para a próxima. Graças a Deus a gente acerta muito mais do que erra. Então... estar presente e ser transparente com ele. E a história diz muito, né? A história ajuda muito, né? A gente está com 25 anos de idade e a gente cresceu 31% ao ano em 25 anos. Mas você fala, porra, cara, vocês cresceram de... Não, a gente cresceu porque esse é um business de acumulação. Porque, na realidade, desses 31, uma boa parte foi rentabilidade das carteiras dos clientes. Né? Então, uma parte é crescimento realmente, porque a gente
cresceu em número de famílias, mas uma parte é realmente a boa performance da carteira. Então a gente tem essa história, né? A gente tem uma história muito consolidada, muito sólida, né? Assim, esse histórico, que a gente teve anos ruins, evidente, todo mundo tem anos ruins e tudo, mas a nossa história é uma história legal, né? Uma história que inspira. E sobre erros, né, que vocês cometeram e que vocês aprenderam com esses erros, assim, vocês poderiam ilustrar alguns? Tiveram inúmeros, né? Acho que um deles é a gente, apesar de eu ter falado bastante aqui de diversificação, teve um erro até relativamente recente, que foi na subida de juros de 2021 nos Estados Unidos. A gente estava mais concentrado do que queria em tecnologia. E quando você tem o sell-off em tecnologia, a gente estava... o underlying assets, quando você juntava a posição direta, mais posição dos gestores, mais VC, a gente tinha mais tecnologia do que queria. Então, na prática, o fator growth no portfólio era maior do que deveria ser. Então, a gente errou na concentração. Quando você vai fazendo a decomposição fatorial, a gente tinha mais growth do que deveria ter no portfólio. Mas com o tempo voltou, né? Exato. Olhando no longo prazo, estava certa acabou a dando alocação. certo um negócio que estava errado. A gente estava mais pesado do que deveria estar. Um pouquinho mais pesado. Mas a gente tem que ser muito disciplinado. Muito disciplinado para diversificar. Aí hoje a gente é muito mais rígido nessa análise de diversificação dos fatores, seja growth, seja beta, momentum, capitalização, enfim, small, large caps. Então a gente olha com muito mais cuidado. Deu certo, deu errado no curto prazo, porque a gente perdeu mais dinheiro do que a gente gostaria na estratégia, não no agregado do cliente. No final das contas acabou dando certo. E hoje a gente tem um portfólio muito mais saudável. Então a gente sempre tenta errar, a gente errou várias vezes ao longo dos 25 anos. Vamos errar várias vezes ao longo dos próximos 25 anos. O importante é aprender com os erros e como tornar o portfólio dos atuais clientes e dos novos clientes melhores sem correr no mesmo erro. E a gente tem, por exemplo, se olhar para frente, né? Onde é que poderia estar um erro, né? Muito difícil, né? A gente tem 2/3 no exterior e essa carteira a gente diversifica em várias estratégias, mas moeda ela é mais concentrada em dólar. Né? Então, a gente tem outras moedas também que a gente está investindo, a gente tem investimento em países em desenvolvimento e tudo, mas tem uma concentração em dólar. Esse pode ser um erro futuro. Né? E aí, sempre, eu me pergunto todo dia, qual seria o substituto? O que eu poderia estar fazendo? Né? O ouro, ano passado, foi uma estratégia que deu certo, né? Quer dizer, a gente sempre quando dá muito certo, a gente sempre acha que tem menos do que deveria, né? E realmente a gente tinha menos do que deveria, mas porque deu tanto certo assim. Mas esse é uma pergunta que a gente faz sempre. Então, aprender com os erros passados também é muito bom, né? E qual a importância de outras dimensões da vida, como esporte, arte, outros modelos mentais, para o dia a dia? Fundamental, né? Esporte é fundamental. Eu acordo cedo todo dia e quando eu divido meu tempo entre Rio e São Paulo, né? Então, quando eu estou no Rio, eu tento remar, eu remo em pé, né, no stand-up, e saio ali de Copacabana e vou até as ilhas, sempre com um barquinho do lado, eu vou para Cotunduba, que é a ilha em frente a Urca, ou vou para o Leblon. Então é um esporte, gosto de pedalar. Então o esporte é fundamental para a gente ter um balanço na vida, né? Ter uma vida mais balanceada, né? Então eu adoro remar, remo no mundo todo. Eu já remei na Antártica, no Ártico, qualquer lugar que você possa imaginar, eu já remei em todos os oceanos do mundo. Eu acho que o esporte é fundamental na vida da pessoa, assim. Quando eu estou entrevistando alguém, eu sempre tento ter alguma ótica sobre esporte da vida da pessoa. Eu acho que uma pessoa que se predispõe a fazer algum esporte com algum nível de frequência ou de objetivo, essa pessoa ela tem que ser disciplinada. Você não consegue evoluir em algum esporte sem disciplina. E para o trabalho, uma pessoa disciplinada é muito boa, né? Então, assim, para mim, o esporte é uma parte muito importante da minha vida, tá? Eu treino muito, eu já
fiz triatlo um monte de vezes. Ironman, cara. Eu sou Ironman, eu já fiz, eu fiquei vários anos fazendo triatlo. Eu já corri de kart, de carro, eu já competi em natação. Eu gosto sempre de fazer um esporte que me leve, e uma coisa engraçada, eu gosto muito... Nos desafie. Que nos desafia, e eu acabo indo para a vida pessoal, um esporte de endurance. Por quê? O longo prazo no meu trabalho é muito mais importante do que o curto prazo. É verdade. Então, o longo prazo no esporte me dá muito mais, é quase uma terapia para mim. Então, por exemplo, no triatlon, eu gostava muito mais de fazer uma prova longa, um Ironman, do que fazer uma prova curta. Eu gostava muito, na corrida de carro, eu gostava muito mais de uma prova endurance, que você tem que fazer estratégia, vai ficar várias horas correndo, do que de uma prova sprint que você vai correr 20, 30 minutos. Então, você acaba tendo essa mistura da vida pessoal com a vida profissional. Então, eu sou um cara que penso no longo prazo, seja na vida, seja no esporte, na Turim. Seja na Turim. Isso aqui é o nosso projeto de vida. E como a gente vai trabalhar aqui o resto da vida, a gente tem que estar muito bem de saúde, então o esporte é fundamental para estender a nossa vida. Hoje o esporte traz o health span, né? Uhum. Você tem o lifespan. Lifespan, health span. O esporte traz a qualidade de vida. Né? Uhum. A medicina, ela está, de várias maneiras, estendendo a sua vida. Só que se você estende a sua vida sem qualidade, que é o lifespan, health span, é um karma lá na frente. Você vai viver muito mal, isso é um karma. Então você tem que começar a se preparar cada vez mais jovem para efetivamente você estar saudável, para ter esses anos adicionais de vida que a AI, que a medicina vai proporcionar, e que a população está cada vez mais se conscientizando da importância de se cuidar para o longo prazo. Então aqui você vê o ambiente da Turim, aqui quase todo mundo aqui pratica algum tipo de esporte, um monte de gente pedala, a gente faz, no final do ano, a gente já fez várias vezes um pedal aqui, sobe, a gente tem o privilégio de ter o Cristo Redentor, a vista chinesa aqui do lado, então sobe pedalando todo mundo junto, faz um café da manhã, todo ano a gente faz uma corrida, uma no Turim Rio, Run. Turim Run, uma no Rio, uma em São Paulo, estimula todo mundo a correr. Patrocina uma equipe de ciclismo. Os caras ficam sempre entre os 5 melhores do Brasil. Caramba. Então, que legal. E como é que vocês administram o tempo de vocês? Assim... Eu tenho tento ser disciplinado, né? Então, no meu trabalho, né? Eu fico 1/3 resolvendo problema, né? Porque tem que resolver, sempre tem coisas do dia a dia. 1/3 eu tento ficar aprendendo com as pessoas, conversando com as pessoas, ou dentro da Turim ou fora da Turim. E 1/3 eu gosto de estudar mesmo. Ler os relatórios ou estudar alguma coisa nova e tudo. Então, com isso, se eu conseguir... Nunca consigo ter esse 1/3, né, cara? Mas se eu conseguir, vai ser, pelo menos é um gol, né? E fora do trabalho ver família, amigos, viagem, esporte, tudo que a vida traz de bom. No meu caso, eu acho que eu sou muito disciplinado e não existe um triatleta que não acorde cedo. Então eu tenho uma vantagem, que meu dia começa cedo. Então eu começo o dia fazendo muito esporte. Que horas? Hoje em dia eu não preciso acordar mais tão cedo, então eu chego na academia 5:50, mais ou menos. Eu acordo 5:30 todo dia. Então a gente consegue... 6:30 eu já estou no mar. Uau! Então eu consigo levar meus filhos na escola todo dia, então é um privilégio você ter esse contato de levar as crianças para a escola. Então eu acordo, treino, malho, corro, levo as crianças na escola e 8 e pouco eu tô no escritório. 9 horas, no pior dos cenários. O São Paulo, eu divido meu tempo entre Rio e São Paulo. São Paulo eu nado, né? Eu gosto de nadar, né? E aqui eu remo mais, né? Assim, e faço minha musculação e tudo. Mas um negócio legal do Rio e São Paulo, eu sempre falo que São Paulo e Rio têm um fuso horário de 2 horas, para mim pelo menos. Tá? Aqui eu acordo 5 horas da manhã, 5:30, tá? E vou para o mar, vou remar, vou para as ilhas, chega 10 horas, eu estou aqui, 9:30, 10 horas, eu já estou aqui, tá? Em São Paulo, durmo muito cedo, durmo 8:30, 9 horas, tá? Porque eu quero, né, acordar muito cedo. Em São Paulo tem uma vida muito legal. São Paulo é Nova York brasileira, né? As duas cidades para mim se complementam. Eu adoro o Rio e adoro São Paulo, tá? Então, tem a Nova York brasileira. Então, milhões de restaurantes para ir, os amigos e tudo. A Marisa vai sempre comigo para lá, então a gente fica junto, tem um apartamento lá. Então, eu vou dormir lá mais ou menos 11 horas.
tá? Então, 2 horas de fuso, tá? E acordo tipo 7 horas, né? 2 horas de fuso, e dou a minha nadada, 9h30, mais ou menos, eu estou no escritório lá. Né? Então, são 2 horas de fuso as duas cidades. Adorei. E aí a outra coisa, eu tento ter... Você tem uma vida estressante no trabalho, então, para mim, o esporte, ele é uma descarga de adrenalina, é importante para você conseguir focar. E a outra é ter a sua casa em paz. Então, ter minha mulher em paz, minhas crianças em paz. Então, acho que se você tem paz na sua vida pessoal, né, e no meu caso, eu preciso ter a minha família muito bem estabelecida, em paz. Eu gosto muito de ficar em casa com a minha mulher, com meus filhos, né, receber meus amigos, enfim. Você tem paz em casa e gasta energia no esporte, você está 100% focado no trabalho. Então, seu trabalho é muito melhor. Então, para mim, você equilibra tudo. Tem uma vantagem que ele tem a Luma em casa e eu tenho a Marisa, entendeu? Então, elas trazem paz pra gente, são mulheres maravilhosas e tudo. Então, é muito importante esse negócio de paz em casa, é muito importante. É muito, E sobre criação de filhos? Assim, é o trabalho mais difícil e mais importante porque não tem regra, né? Então, para mim, eu tento ser o mais presente, ensinar, por exemplo, né? Então você tem que... E eu acho que, de novo, voltando ao esporte, é muito importante. Então, eles nasceram me vendo fazendo muito esporte. Então, quando eu fazia triatlon, eu levava eles para as provas, eu levo eles para os treinos. Quando eu vou correr de carro, eles ficam no meu rádio me dando instrução. Vai, papai, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Então, eles sempre foram envolvidos no esporte. Então, eles sabem que o papai e a mamãe fazem esportes. A gente é presente, eu levo na escola, a Luma busca... A gente tem uma casa harmoniosa, então a criação de filho, a gente dá a melhor educação possível para eles e a gente quer dar todas as ferramentas para que eles possam seguir o caminho deles, aonde eles efetivamente tenham maior aptidão e tenham prazer e capacidade de trabalhar. Então é o trabalho mais importante pessoal de longo prazo. No meu caso, pra você ter uma ideia, trabalhava no Banco Garantia, né? Eu trabalhava pra caramba, me divertia muito, mas era uma competição muito acirrada lá. E meus filhos começaram a nascer, né? A Alexia nasceu em 1990 e o Gabriel nasceu em 93. Né? E eu não tinha muito tempo. Então, em 95, eu saí de lá, né? Falei, 10 anos eu completei, que eu já contei aqui. E aí a gente foi morar em Boston, né? Que eu fui estudar lá. Então foi tão bom, porque eu estudava em casa. Eu estudava pra caramba, tinha aula lá, mas estudava em casa. Então, em Massachusetts? Em Boston. E aí, cara, era muito legal, porque eu estava vendo eles crescerem e ajudando, e às vezes tinha tempo de levar na escola e tudo. Então isso foi fundamental, foi assim muito importante na nossa vida, né? E é o que o Léo falou, a coisa mais importante, né? O Alexia tem 35 anos, né? E ela fez economia nos Estados Unidos, né? O NIU, e ela agora está fazendo psicologia, está com 2 filhos, me deu 2 netos. Neto é espetacular, cara. Ela é um negócio maravilhoso, cara, porque você não tem a responsabilidade de educar, né? Só tem a parte boa. E o Gabriel, ele veio para o lado financeiro também, então ele estudou lá em Boston também, tem MBA por Wharton, CFA, o cara, mas ele não quer, falou, não, eu quero ter o meu caminho, né? Então ele está fazendo o caminho dele, tem 32 anos, super feliz. O Gabriel mora em São Paulo e a Alexia mora no Rio aqui, né? Então é bom que eu estou dividindo, eu e Marisa, a gente divide o tempo trabalhando aqui e com a família aqui, e divide o tempo trabalhando em São Paulo com a família lá. Mas família é tudo, então a gente tem nossa casa na montanha, quando pode ir, vai todo mundo. Aí estamos pensando em ter uma casa também em São Paulo lá, num desses condomínios lá, para poder estar reunindo a família também. Então é demais. E exemplo é tudo, assim. O exemplo é tudo, cara. Eles veem a gente trabalhando. Trabalho sério, feliz. Pô, o nosso trabalho aqui é muito gostoso, cara, porque a gente tem zero de conflito com as famílias. Zero. A gente faz parte, é uma continuação ali do braço financeiro delas, entendeu? Então a gente vai dormir tranquilo, a gente chega em casa em paz. As mulheres nos ajudam a trazer paz e a família, mas a gente chega em paz, né? Porque a gente adora o que faz. Eu quero fazer isso aqui o resto da vida. Enquanto eu tiver saúde. Eu brinco que eu quero ser, o exemplo meu, guardado todas as devidas proporções, é o Warren Buffett, né? O Charlie Munger lá. Os caras se divertem, fundamentam tudo, ganham dinheiro para os cotistas, no caso nosso, ganhar dinheiro para as famílias, tem uma vida sem hubris, tranquilo, sem aparecer. Então é essa parte assim da gente estar feliz, né? Eu acho que boa parte da paz em casa
é que a gente tem paz na empresa. Então, por mais que várias vezes eu estou estressado, eu estou preocupado, eu tenho paz de chegar em casa que eu estou fazendo o melhor para o cliente. Eu não tenho conflito nenhum, não tem nada que eu estou dando totó em ninguém, entendeu? A gente está trabalhando em prol do cliente, então isso dá muita tranquilidade. Então eles veem isso, falando, cara, papai trabalha muito, ele sempre reclama, pô, papai, você feliz. vai pro Rio de novo, vai para não sei aonde. Então, porque a gente mora em São Paulo, né? A gente se mudou para São Paulo há 8 anos, a família toda, mas eu chego feliz em casa. Eles veem a minha mulher já pivotou de emprego mais de uma vez, já vendeu 2 empresas. Então eles veem que papai e mamãe trabalham, estão o dia inteiro na rua, mas tem o nosso momento, a gente janta em casa todos os dias juntos, a não ser que eu tenha um jantar de trabalho, obviamente. Mas se tá em casa todo mundo, o jantar é junto, família reunida na mesa, sem celular, conversando todo mundo. Então isso é o Eu gosto de dizer, cara, que a paz, né, já que a gente está falando em paz, né, filosofar um pouquinho aqui, que a paz legal é a paz inquieta, tá? Que ela é diferente da paz da guerra e diferente da paz estoica. A paz da guerra é a paz que todo mundo sabe qual é. A paz estoica é que nada acontece, né? Tudo tá bom e tudo. A paz inquieta é a paz do presente. É a paz que te faz acontecer as coisas. Então, não quero ficar também... Eu quero uma paz um pouco inquieta para fazer acontecer, para ajudar meus filhos, para viver com a minha mulher, para inventar uma viagem para a China, para fazer a Turim ter o escritório dela em Singapura. Então, é a paz inquieta que nos leva para frente, né? Gustavo, Filosofando. Gustavo, Léo, muito obrigado, foi um prazer. O prazer é todo nosso, cara. Uma honra ter você aqui. Vou dar um abraço pro Rubem. Tá? Vocês são um exemplo do que como fazer bem essa parte de impacto social e como ter todo mundo junto aí. Parabéns aí. Como eu falei, vocês são uma parte importante da história do impacto no Brasil. Vocês desenvolvem, muito antes do VRB existir, vocês vêm desenvolvendo um trabalho fundamental para a sociedade carioca e depois brasileira. Então, para a gente poder contribuir um pouquinho com essa história de sucesso que vocês criaram, para a gente é uma honra, é um prazer assim, estar comemorando esses 10 anos. Exatamente atrás do Thiago, vocês não conseguem ver, mas é exatamente a sala onde a gente teve a reunião de lançar o VRB. Então, a felicidade que a gente está de poder estar comemorando esses sucesso, primeiros 10 anos de sucesso do VRB é enorme. Parabéns pelo seu trabalho. Você, Rubem, todo o time do VRB, em várias frentes, que nem todo mundo conhece todas as frentes, mas você e o Rubem são as grandes caras à frente disso, mas tem um time enorme, tanto do Comitê de Investimentos quanto do Comitê Social, com inúmeras pessoas extremamente qualificadas, que doam seu tempo, que contribuem para tentar fazer um Brasil melhor para quem mais precisa de fato. A gente tem muita honra de estar participando desse time aí, de ter participado dessa história aí. Parabéns.